りも夢の続きもきっとあなた Salve, 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 galera! Eu sou o Maurício e estamos começando mais um Saikai Cast. Então peguem aquele lanchinho, se aconcheguem e sigam com a gente. Inicialmente, lembrar vocês aqui para passar lá no Spotify, seguir a gente para que vocês fiquem sabendo de todas as novidades, todos os podcasts e tudo que nós estaremos preparando para vocês, tá beleza? Hoje nós temos a participação especial de... Eu sou o Caleb, sou autor de Ascensão de um Deus e agora também comecei a escrever mais uma novel, ainda o nome está em criação. Estamos aí, bora pra essa conversa aí. Buenas, Tchê. Semikaz, autor de Rei de Eternia. Também pra bater um papo com a galera. Oi, sou Francélia, sou autora da HQ Artemisia, da série Habitantes do Cosmos, entre outras coisas. Já tem um tempinho aí que eu estou publicando com a Saikai, né? E o Maurício convidou aí para bater esse papo aqui hoje com vocês. Olá, aqui é o Tisso, Demiurgo de Avalon, e minha existência é puro fruto da troca equivalente. Salve, aqui é o Xandits e eu sou um dos mais novos, acho que se não o mais novo membro aí da guilda da Saikai. Sou autor do Herdeiros do Medo, que está começando agora no site, foi recém-lançado essa semana. Boa noite, pessoas. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao Mal por ter convidado eu, um mero espectador, para estar nessa maravilhosa chamada com todos vocês. Sou o Alu, como você já deve ter visto, né? Um procrastinador nato, e não reparem muito na minha presença. Obrigado. E eu, como todos já sabem, sou o Maurício, administrador da Saikai e autor de A Guerra dos Nove Mundos, que em breve estará retornando aí pra vocês. Sim, não me matem, ela vai retornar, tá? Vamos iniciar aqui essa conversa, tá? Com esses grandes autores. Eu devo dizer, eu não li a obra de todos ainda, principalmente a do Cass, que é nova. A do Caleb eu não consegui terminar ainda. Eu li, cara, a do Xandits, né? É uma série de contos, né? Como os contos de Zácara, da Francélia. E, cara, eu me surpreendi quando eu comecei a ler. Eu gostei pra caramba. Ele falou, cara, tá bom. Você leu tudo? Eu falei pra ele, cara, eu não li tudo, mas se você não fez merda e continuou com a parada aí, tá perfeito, velho. A sensação de leitura, quando eu analisei, né, pra poder lançar aqui na Saikai, a sensação foi muito boa. Era como se estivesse literalmente em uma fantasia medieval, né? E é, digamos, o gênero que eu curto, então sou bem suspeito pra poder falar, tá? Iniciando aqui, eu vou perguntar pro Kes logo, tá? Kes, por que você iniciou sua jornada na escrita? Tchê, eu comecei a escrever porque uma madrugada de uma segunda-feira de 2005, eu comecei a fazer algo que adolescentes fazem em casa quando ficam sozinhos: roubar as bebidas do pai. Meu primeiro porre em casa, sozinho. Eu tava falando sozinho, andando pela casa, às vezes falando sozinho em inglês. Aí eu disse, por que não? Repassar tudo isso pra vozes de pessoas, abre vários parênteses, reais. Aí eu comecei a escrever uma fanfic de Pokémon. Yay! E nunca mais parei. Interessante, cara. Eu vou te falar que eu não escrevo há tanto tempo assim. Nossa, em 2005 eu tava com 9 anos. Se eu estivesse escrevendo naquela época eu ia estar muito feliz. Mas eu comecei a escrever a princípio em janeiro de 2017, ainda me lembro. Eu me lembro que tava naquele hype de Tales of Demons and Gods, né? Todo mundo, meu Deus, TDG. Era insano, né? A Saikai tava naquele boom, assim, comunal que deu naquela época, né? E daí eu sempre li e tal, um monte de novel, ali, principalmente comecei com TTG, SOTR, que eu esqueci como é que pronuncia o Neus, mas é bem legal. King of Gods, né? Pô, quem não leu King of Gods também. Então eu fiquei nessa vibe, sabe? Só que chegava um momento, assim, que, não batia as ideias, sabe? Eu queria algo mais, uma leitura um pouco mais tranquila. Eu nunca fui muito daquele drama muito pesado, de abordar alguns temas muito pesados, assim, na história. Eu gostava de uma coisa um pouco mais light. Então eu pensei assim, se os caras escrevem, por que eu não posso escrever também, entendeu? Eu pensei, se eu não tô achando nos outros lugares o que eu quero, eu mesmo vou fazer, entendeu? Tentei não ficar esperando pra alguém escrever algo que eu gostasse. Eu fui lá e eu escrevi, entendeu? E daí eu pensei, vou escrever o que eu gosto, e se ficar ruim pro Dante, entendeu? Eu vou escrever.
Naquela época eles tinham. A Sakai tava. Tinha, acho que eu não me engano, acho que 2 outras novelas, se eu não me engano. Era o Herdeiro da Luz e uma outra que eu nunca lembro, que é uma capa verde. E daí eu pensei assim, vou mandar a minha novel, tá ligado? E mandei pra Sakai minha novel e tô desde então escrevendo aí vai fazer 5 anos agora em janeiro do ano que vem aí. Eu lembro dela, foi o Clã Jaguar, que foi a primeira obra original da Saikai. Verdade, essa daí mesmo, cara. Eu me lembro muito. Daí eu me lembro que depois veio o Rafael, se não me engano. Daí o cara lá de Herdeiro do Mundo. E daí era nós três, assim, eu me lembro até hoje, essa época era muito legal, assim. Depois dessa época também foi quando eu comecei. Isso, verdade, né? Depois eu me lembro ainda que a gente fez um grupinho no Facebook, a gente tava conversando, que tu ia escrever e tal. Foi bem legal. Eu me lembro desse dia aí. Cara, muito louco isso tudo. Comecei já tem mais tempo, eu acho. Na verdade, eu comecei com quadrinho. Eu comecei em quadrinho, cara, lá em 1980. Não, em 98. 1998 eu comecei. Caraca. Na universidade, na verdade eu tô com 47. Comecei na faculdade. Na verdade eu comecei antes, né, mas eu fazia história em quadrinho pra mim, né, que eu lia quadrinho quando era moleque, muito. E sempre gostei de fantasia. E é engraçado, é meio como você falou aí, na época que eu era menino, né, porque hoje em dia você vê fantasia em tudo quanto é canto, mas quando eu era menino, você tinha fantasia, era Conan, e olha lá. Você não achava fantasia fácil, assim, no mercado, mais em quadrinho, né, era só super-herói e afim. Eu achei uns livros do Dragonlance em português Portugal. E dali eu comecei, cara. Eu falei, pô, cara, mas dá pra escrever também essas paradas. Eu gosto dessas coisas, não consigo. Nessa vibe aí, né? Do tipo, pô, não consigo ler o que eu quero, então eu mesmo vou escrever. E aí eu comecei fazendo quadrinho, fiz durante muito tempo. Tive um quadrinho independente no Rio de Janeiro, entre 90 na verdade foi antes de 98, foi entre 94 e 98 meu quadrinho. E aí depois eu mudei pra Brasília, e em Brasília eu comecei a escrever, mas eu escrevia muito jogo também, pra jogo de RPG. Escrevia muito campanha e tudo mais e tal. E aí, quando eu vim pra cá, eu moro no Canadá, né? Quando eu vim pra cá, quando eu cheguei aqui, eu comecei a escrever mesmo contos, né? Contos pequenos e tal. E isso foi em 2007. Eu escrevia contos de 20 páginas, né? 30 páginas. Aí eu comecei a escrever um livro, mas nada disso foi publicado. A única coisa que eu publiquei foi quadrinho. E aí eu comecei a mexer nos meus alfarrábios aqui, né? Achei, conversando com a Fran. Eu mandei pra ela. Eu falei, aqui, ó, tem um recorte aqui de um texto. Lê aí, porque eu leio as coisas dela, acho as coisas dela super legais. Aí eu falei, pô, vê aí, o que você acha e tal. Aí eu sei que depois de um tempo ela falou, pô, gostei e tal, fiquei curioso pra saber pra onde vai essa história. E aí ela foi e me botou em contato com o Maurício aí. Eu acho que ela queria tanto ver o final da história que ela vou ter que fazer. Não, eu achei tudo a ver com a proposta do Saikai. Até eu quero saber qual é o final da história. Muito boa, cara, na verdade. Eu que pretendo escrever agora, né? Tô ainda na fase da pesquisa há não sei quantos anos eu já tô, né? Escrevi uma fantasia medieval, né? E já tô sentindo o peso já, né? Porque comparar ela com a do Jits aí, meu cara. Pô, que isso. Mas é porque também eu vivo, né, fantasia medieval. É a minha vida inteira, cara. É a vida inteira. Desde que eu tenho, sei lá, 10 anos de idade, eu vivo high fantasy. Na verdade, é sword and sorcery, né? Tipo, espada e feitiçaria. Eu acho que ele pegou a Era Dourada, né, velho? Porque convenhamos que, putz, tá louco, né? Eu sou de 96, eu nasci em 96. Então eu não peguei aquela época, tipo, Golden Era ali do Dungeons and Dragons, aquele RPG, mas foi naquele instante ali. Mas realmente eu acho que foi um legado, assim, que foi construído naquela época que se mantém até hoje, né, cara? Eu acho que eu nunca vi uma geração tão grande de pais ensinando pros filhos a jogar, a ler fantasia, né? Saiu daquela coisa muito... alto grau social, tipo assim, não, temos que ler Dom Casmurro, vamos ler aí, sei lá... sabe? E começou a ter acho que se expandiu mais esse gênero, sabe? De fantasia que antigamente eu acho que era um pouco deixado de lado e agora tá bombando, né, cara? Sem querer desviar o assunto, mas isso é factual, né? Tipo, na escola eu não lia nada. Essas coisas de Dom Casmurro, isso tudo eu fui ler depois de velho. Na escola eu lia, eu pegava o resumo com o povo lá e pronto. Não, essa geração nossa aí, minha, da Alexandre e tal, a gente ficou traumatizado na escola. Essas né, leituras obrigatórias e tal. Tempo que existia o tráfico não era de drogas nas escolas, era tráfico de resumo. Me lembro até hoje do meu trabalho que eu tive que fazer de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Jamais esquecerei disso daí, que eu nos últimos minutos eu não aguentava mais ver o filme, eu tava de ponta cabeça na cama vendo o filme, indignado.
Eu vi o filme, não me precisei nem pegar o livro. Quando eu entrei na série que eles começavam a forçar a leitura, a primeira leitura que a gente foi obrigado a ler é uma leitura que eu recomendo pra todo mundo, que muda vidas. Os Miseráveis. Leitura excelente. Cara, eu li aquele livro, a gente leu só algumas páginas. Eu gostei tanto que eu peguei na biblioteca pra ler. Eu tinha o quê? Eu tava na 3ª série. Foi a primeira leitura que eu tive, tipo, obrigatória. E eu amei, cara. Mas também foi a primeira e a última, né? As outras todas... Mas isso é uma coisa que a gente até discute. Isso aí. Tipo, eu fiz letras, a gente discute muito isso. A questão é que, tipo assim, eles colocam os livros que não tem a ver com a maturidade dos alunos, entendeu? Eu, pelo menos, eu não tinha maturidade para ler, né? Machado de Assis, etc, né? Depois de adulta que eu comecei a curtir. Pior que é bem isso mesmo. Eu acho que é uma questão do momento da criança, ou do ser humano, no caso, e tu apresentar um conteúdo pra ele. Por exemplo, nossos gostos vão variando conforme, tipo, o que eu gostava quando eu tinha 9 anos, 10 anos, não é a mesma coisa que eu gosto hoje, entende? Então, às vezes, tu colocar uma leitura complexa e com, tipo assim, um sentido que tu tem que ter muitas vezes... muito aquela jogada da maturidade, aquela esperteza que tu não tem quando é criança pra ler, né, cara? Eu tenho uma ressalva quanto a isso. Uma leitura obrigatória pra mim, na minha época de escola, que era o Alienista. Pegar o livro do Alienista pra ler, eu tentei pegar, mas eu não consegui entender nada, porque era uma linguagem muito rebuscada. Daí, quando a professora apresentou pra gente uma adaptação, que era a mesma história de Machado de Assis, só que com uma interpretação, né, se utilizando de palavras mais acessíveis, uma linguagem menos metódica, foi muito tranquilo para ler, entende? E era menor também, né? Consideravelmente, porque esses autores brasileiros costumam escrever completamente, sabe? Até o ponto da parede eles querem dizer que tinha, né? Então... Falo nada porque eu tô escrevendo uma novela com quase 1.200 capítulos, então eu vou me abster dessa discussão aí. Eu vou até aproveitar esse gancho seus aí pra falar, né, de por que eu comecei a escrever. Foi exatamente isso. Eu tava no curso de letras, terminando o curso de letras, eu tava fazendo minha monografia e eu tava pesquisando sobre linguagem na era digital. Aí entrou essa questão da leitura, né, por que o pessoal não gosta de ler. Aí eu vi que todo mundo gosta de ler, que a galera não tava gostando muito, não estava se interessando muito por romance, né? Exatamente por causa dessa linguagem que é mais distanciada, né, da nossa realidade e tal. Você precisa de uma maturidade maior, mais conhecimento. Aí eu fui pesquisando e peguei nesse formato de novel, sem saber que existia novel. Aí eu comecei a escrever para interagir mesmo no meio digital e testar, né, o que eu tinha descoberto ali na minha pesquisa. Era uma coisa assim, era para ser um livro só, acabou virando uma série e nunca mais parei de escrever. Faz tempo isso que tu escreve? Foi em 2013, né? Final de 2013 que eu comecei. Aí acabei até fazendo um quadrinho, né? Que é muito bom, inclusive. Queria ver a sequência, na verdade, né? Eu fiquei doida pra terminar aquela história, mas não tem dinheiro, não tem jeito. Mas assim, agora o Wagner Macedo, né, que é editor da Grafite, ele tá disposto a publicar. Ele vai publicar as novelas, né? Vai fazer uma publicação profissional delas e ano que vem, se tudo der certo, a gente vai começar com quadrinhos pela editora. Eu quero aproveitar o gancho que tem de D&D. D&D não, mas de RPG em geral. Embora D&D seja o foco dessa minha historieta, que quando o Mal falou sobre a ideia desse podcast, no caso, eu fiz minha listinha aqui de coisas pra falar, pra não me perder nos contextos da minha história, porque ele é no mínimo grande. Bom, tudo começou com uma coisa que eu amo de coração e planejo um dia fazer uma coisa parecida. É a radionovela do Jovem Nerd de RPG. Tanto eu sou editor do podcast aqui. É um trabalho extremamente bem feito e fez o principal papel que devia fazer, que é instigar as pessoas que não conhecem RPG a jogar RPG. E disso surgiu a campanha de Avalon, que é minha obra atual, e ela começou em 2014. Eu tinha o que? Acho que era de 12, 13 anos na época. Teve o RPG, a campanha foi um desastre total, mas deu uns momentos bons. Esses momentos bons deram um texto que eu tive que fazer acho que foi o último texto que eu fiz pra escola em si. Depois daquilo era só coisa que treino pra fazer Enem e no final nunca fiz Enem. Foi um texto que, apesar de ter tirado a nota foi tipo uns 90, uma parada do tipo, eu revi ele atualmente, ele tá muito ruim, mas esse texto me rendeu uma versão beta da novel, que tá no site, e essa versão beta desencadeou muita coisa, porque
E depois disso, no psicólogo, lá por 2000, acho que era mês de 2015, a minha psicóloga me incentivou, inclusive até uma história muito depressiva, ela me incentivou a publicar uma novel que eu tinha feito no... Agora, aquele lá da Amazon. E pensa que eu gastei R$700 numa novel que não deveria nem ter sido feita pra gente conversa. Sabe aquelas coisas que tu faz só pra treinar ou anotar uma ideia? Por que tu gastou R$700, pelo amor de Deus? Eu também fiquei na dúvida agora. Eu ia perguntar isso agora. Eu achei que você tinha que ter ganho R$700, não? Pera, deixa eu explicar. Eu vou explicar um pouquinho melhor. Era uma novel de romance bem clichê que, enfim, é só uma história genérica. Só que minha psicóloga adorou. E por isso ela me recomendou uma artista que fez umas artes muito boas. Até, isso é a única coisa que eu não me arrependo de pagar é a artista. E uma revisora, que era revisora, acho que de prova de Enem, essas porra aí. E ela cobrou R$500 a tradução completa. A revisão, tradução. Nem diagramação. Eu tive que fazer diagramação, eu acho. Você vê, né? Eu como artista, que também sou artista, o cara gastou 700 pau, 500 foi pra revisão. O ilustrador ganhou só 200 pila. E o melhor foi o trabalho da ilustração. Essa é a pior parte. Pois é, o que fez o melhor trabalho foi que ganhou menos. Por que tu não largou pra ela bancar, já que ela gostou? Quando vê, tava ela, artista revisora, tomando cerveja com teu dinheiro. Eu não duvido disso, porque o marido dela era escritor, se não me engano. Ela quis te usar como exemplo que escrita não dá certo. Viu, amor? Não dá certo. O cara gastou 700 pila à toa. Depois disso eu fiz mais alguns testes, dessa vez alguns mais recentes. Inclusive tendo a primeira versão de Avalon refeita no caso. E daí acho que foi até 2019. Acho que foi até 2019. Digamos que uma coisa muito ruim aconteceu na minha vida que eu não posso falar aqui por motivos de eu não quero. Mas eu quebrei a perna. E nesse eu quebrei a perna, eu entrei na Saikai, foi pelo Discord. E aqui foi a parte mais incrível disso tudo, que eu entrei na Saikai sem saber que era uma scam. Eu achei... Como assim? Primeira vez, cara, que me disseram que a Saikai era uma scam, eu achei que era scam de golpe. Nossa. Cara, Faz sentido. Caramba, eu acho que eu vou ter que... você vê que a gente já pretende tirar o nome Scam mesmo, né? Mas vai ser essencial agora, depois desse testemunho aqui, né? Depois disso, a continuação é o que foi falado no primeiro podcast, basicamente. Eu adaptei a novel de Avalon que eu tinha separada para um formato novel, porque entra em formato livro. Continuei escrevendo até o capítulo, até terminar a obra, que inclusive está sendo postada e já está terminada. E basicamente todo o resto das outras novelas de Avalon ainda estão sendo feitas. É interessante que ele publicou já um conto aí, né? Que é um spin-off e já tá com o segundo já sendo quase completo aí. Bem apontado, bem apontado. Acho que o Seis Lendários, que está sendo publicado, acabou oficialmente pra mim, porque eu já acabei de escrever tudo faz um bom tempo, e eu já tenho a próxima novel feita, já tenho o conto, que é no mesmo universo, um conto da novel publicado no site, e já tenho acho que uns outros 2 contos engavetados pra fazer alguma hora. Dessa sua primeira experiência aí com a psicóloga e tal, o que você acha de ter persistido na escrita? Você acha que valeu a pena? Tá valendo a pena? Eu me foco em 2 coisas principalmente, que é a edição e escrita. Tanto que minha família, ela trabalha com edição. Trabalhava porque coronavírus entregou tudo, já que a gente trabalhava mais em evento. Eu acho que valeu a pena de certo modo. Sei lá, é interessante colocar no papel ideias. E eu disse numa live e o Mal me interpretou totalmente errado, eu saí como vilão da história. E escrever, eu falei alguma coisa tipo, escrever é a forma mais fácil de você colocar ideia no papel, alguma coisa do tipo. Só que no contexto, pareceu que escrever é fácil. Eu falei, não, escrever é o mais acessível, depois tem que me corrigir, mas, enfim. E você sente que com o tempo você tem evoluído e tudo? Não, isso a Luna, que se quiser pode até falar, porque acho que ele é um bom testemunho. Eu não me lembro muito, na verdade, porque eu não li muito das novelas do Tiso, pra falar a verdade, mas sim, houve uma melhora considerável. Primeiras coisas que eu li dele para as atuais, que são, se não me engano, de uns 2 meses atrás, ou 3, essa média aí, mais ou menos. Na verdade, se o autor, né, na minha sincera opinião assim, se o autor ele não parar de escrever, eu penso que ele sempre vai se aprimorar, porque é uma aprendizagem constante, sabe? Não tem como você não melhorar. Eu concordo com o Maurício, ia falar isso aí realmente. Eu acho que se tu quanto mais tu fizer alguma coisa, melhor tu vai ficar nela. Sei lá,
ficar o dia inteiro pulando por 10 anos, tu vai virar o top pulador, entendeu? Mesma coisa, acho que é com tudo na vida, entende? Quanto mais tu faz alguma coisa, quanto mais foco tu coloca naquilo, melhor tu vai ficando. E eu acho que a escrita é um exemplo, acho que primordial pra essa questão, né? Quanto mais tu escreve, mais ideias vêm, ou tu vai afinando melhor as tuas ideias, entende? Às vezes, algo que tu acreditava que seria bom há 2 anos atrás, hoje não é. Eu vejo isso por ascensão, sabe? Pela minha novel. Comecei a escrever uma agora nova, e daí eu percebi que, assim, é uma diferença muito grande a forma como eu tô começando agora, como eu comecei a escrever essa história, e como eu comecei a escrever Ascensão, sabe? Não tô, nossa senhora, é incrível essa nova novel, mas eu digo assim, do meu ponto de vista, como autor que eu escrevo, eu acredito que houve uma evolução, sim, sabe? Eu acho importante falar disso, que tem gente que começa e já quer escrever um best-seller, né, de cara. Não dá. Isso é problemático. Bastante, aliás. Os primeiros textos são sofríveis, né? A gente não sabe como contar. A gente tem história na cabeça, a gente não sabe como contar, como pegar o leitor e tal. E é importante demais a gente mostrar para as pessoas, para que a gente receba o feedback, né? E a gente vai lapidando aquilo ali, com o tempo realmente vai melhorando, vai ficando mais fácil, né? Não é que assim, a gente vai virar um top autor, né? Mas assim, a gente acompanhar a nossa evolução é sensacional. Isso. Eu costumava dizer que a escrita são degraus que constroem-se a partir da canela. Porque de fato, né, você começa de baixo, literalmente. Assim, eu pego pra ler os meus textos antigos, cara, e me dá ginge, sabe? A gente fica até com vergonha, né? Tipo, meu Deus, eu publiquei. Eu tenho uma frase que eu sempre digo pro pessoal que não consegue escrever, que tem muitas ideias e não consegue escrever. Sempre funciona, não é que tu não consegue escrever, é que tu não tá com álcool bastante na mente. A Fran, ele tava falando a questão de primeiro texto e tal, e isso é muita verdade. Porque assim, eu não sei vocês, mas a minha primeira, assim, novel que eu escrevi na minha vida foi Ascensão de um Deus. Eu nunca tinha escrito nada, tipo assim, nesse estilo, entende? Foi a minha primeira coisa que eu escrevi, assim, de realmente uma história. O resto era, tipo, redação no ensino médio, entendeu? Que minha professora de português, acho que me passava porque gostava que eu era gente boa com ela, sabe? Porque era péssimo, sabe? Mas assim, eu entrei na faculdade, e daí eu meio que, tipo assim, aprendi um pouco a escrever melhor pela própria engenharia, né? Por causa dos artigos, enfim, o cara era meio que obrigado a ficar revisando português. Não tinha como tu publicar um artigo, alguma coisa, ou apresentar um trabalho com mim quer fazer alguma coisa, entende? Então, tu era obrigado a escrever direito. E daí, acho que a primeira coisa, assim, digamos assim, história que eu escrevi realmente foi a Ascensão. E eu acho que eu tive muita sorte do tempo que eu comecei, sabe? Porque a gente até tava conversando, né, Maurício, esses tempos aí. Eu acho que o maior ponto, digamos assim, que deu um pouco de sucesso pra minha novel foi o fato de quando eu comecei a escrever e quando eu comecei a postar. Eu acho que se eu começasse a postar hoje, eu não chegaria nas visualizações que eu tenho hoje, entende? Eu acho que demoraria muito mais tempo, enfim, não teria a mesma quantidade de leitores, enfim. Eu acho que é muita questão do time, sabe? E ajuda bastante. E isso me ajudou muito a evoluir, né, como autor, porque o pessoal tava, tipo assim, era muita gente lendo, entendeu? Então era muito feedback de todos os lados. Isso incentiva, né? Isso, exatamente, isso te incentiva, e daí tu vai pra frente, porque assim, pô, o pessoal tá gostando, sabe? Então eu vou me esforçar, entendeu? Vou fazer, vou escrever, e daí isso aí, cara, acho que me impulsionou muito, sabe? Assim, tanto na conversa quanto na pergunta em si, né, eu sou figurante, digamos assim, porque enquanto todos tiveram uma história por onde começaram a escrever, comigo foi bem whatever. Simplesmente tava lá em meados de 2017 ou início de 2018, simplesmente botei vontade de escrever, eu escrevi. Fiquei um tempo escrevendo, parecia, eu não posso nem chamar aquilo de escrita, porque parecia um script de tradução de webtoon. E aí, simplesmente eu parei, cansei depois. Em 2019... no agosto, mais ou menos, ou foi junho, um amigo meu começou a escrever também. E reacendeu a vontade em mim. Eu acho que eu estava precisando, porque aquilo foi muito importante pra minha vida. Criei um amor gigante pelaquilo, eu não consigo me separar daquilo. Eu trouxe muitas coisas boas para a minha vida, assim como trouxe muitas coisas ruins. Mas é algo que eu não consigo mais me separar, eu não me imagino mais vivendo escrita, embora eu já esteja há mais de um ano sem escrever, né? Justamente por conta dos problemas que isso me trouxe. Mas foi isso, basicamente. De maneira básica foi isso.
Faz parte, né? Eu vou te falar que assim, eu também tive meus altos e baixos escrevendo. Eu não fiquei tanto tempo assim sem escrever. Admito que um ano eu acho que eu provavelmente não voltaria a escrever se eu ficasse tanto tempo. Mas eu já fiquei, tipo, um mês, assim, um mês e meio sem escrever, assim, que nossa, eu tava zero vontade de se inscrever. A minha sorte, não sei se é uma sorte ou uma maldição, é que eu tenho dias assim que eu, pô, me dá uma noia assim, nossa, eu escrevo assim igual louco, sabe? Bebe umas aí, pá, fica bem loucão. A galera do meu Dá clube. aquela brisa, e daí, e daí eu, nossa senhora, escrevo tipo 7, 8 capítulos num dia, e daí eu fico assim, tipo, uma semana, e daí, escrevi um monte de capítulo. Daí quando veio, pum, fico um mês sem escrever nada, sabe? Daí, mas é bem, eu te entendo essa situação aí, a escrita tem esses altos e baixos. Houve uma época em que eu tinha produtividade suficiente pra escrever 10 mil palavras em um dia. Eu já cheguei a escrever uns 15 mil, acho que eu já bati alguns dias, assim, que eu já escrevi 15 mil palavras, tranquilo, assim. Mas assim, daí depois fiquei, tipo, umas 15, 20 dias sem view hoje, tá ligado, pra escrever. Eu vou aproveitar aqui o gancho para fazer uma observação, aproveitar e que a gente está no desenvolvimento como autor em si. Eu vou fazer outra pergunta para vocês, mas algo que o Caleb falou agora, que foi sobre os feedbacks, que a gente falou um pouco antes também, é que quando a gente é autor, a gente cria um amor platônico pela nossa obra, principalmente no início. Alguns eu vejo que cometem os erros de interpretarem alguns feedbacks críticos como haters, né? Então, porque a gente cria aquele amor e a gente vê que tá bom, mas a gente não quer aceitar a crítica daquela outra pessoa porque não, tá bom e eu não vou mudar porque tá bom, né? Eu já vi acontecer isso com alguns autores, né? Então, eu acho importante, principalmente no início, né? A humildade, né? Exatamente, né? E tentar perceber que, tipo, não importa em que momento de sua vida você esteja, quantos anos você já tenha no mercado ou já tenha escrevendo em si, né? Mesmo que não for algo monetizado, você sempre vai ter alguma coisa para aprender. Você nunca vai chegar ao ápice da escrita, digamos assim. É algo a se buscar, entende? É a velha história da curva do Dan Cougar. Que você começa achando que você é o melhor e aí você realmente tem dificuldade de ouvir críticas e aceitar críticas porque você acha que você não precisa delas. Até que você, com o processo, com o tempo que você vai praticando, que você vai tentando, que você vai lendo, vai estudando, você percebe que você não é lá essas Coca-Cola toda. E aí você cai na curva e começa a galgar efetivamente o caminho do autor, ou do profissional, né, em questão. Tá? E só dizer pra vocês que eu não deveria estar falando isso porque eu sou roxo, mas eu comecei minha escrita colocando pra fora em um conto 18 mais. E dali eu percebi que eu conseguiria colocar o que eu imaginava em palavras, né? E aí que eu comecei a escrever GNM. Porque eu só imaginava as coisas. Eu, por exemplo, tinha muitas ideias, muitas histórias, criava muitos enredos na cabeça. E, tipo, como eu era criança, eu saía pra comprar pão naquela época e eu ficava na rua, me movimentando no corpo, como se estivesse dando soco. A rua era meu cenário, se tivesse uma poça ali, era um rio de magma, sabe? Meu primo me chamava de doido mesmo, porque quando eu saía, pegava um pedaço de madeira na rua, um cabo de vassoura quebrado, um pedaço de pau era uma espada, um pedaço de vassoura era um cajado, sabe? E daí, foi nessa época aí que, quando eu comecei GNM, acho que em 2016, cara, que eu comecei a perceber que o que eu imaginava, eu conseguiria pôr em palavras, sabe? E foi justamente com essa nova 18 mais aí. Mas enfim, vamos passar aqui, aproveitando o gancho aí que já passou há bastante tempo atrás, quais foram as maiores dificuldades que vocês enfrentaram na escrita? Vocês deram uma pausa, como o Caleb já falou aqui, por um tempo pequeno, ou como o aluno tiveram que parar, ou tiveram, digamos, aquela determinada fase que você não tinha imaginação, né? Eu acho que todo autor, acho que em algum momento experimenta um pouco de cada coisa. Às vezes experimenta um pouco de falta de imaginação, às vezes experimenta, não tô afim de escrever. Eu acho que todo mundo tem a sua fase, entende? A questão do momento, muito. Foi como vocês estavam falando antes, ele que entendeu? Eu peguei, não quero isso, então eu vou pegar e vou fazer as minhas na minha história quase tão forte quanto o personagem principal, entendeu? O problema é meu, eu que escrevo, fala bem que assim, questão de escrita, tipo assim, nossa, você escreve, tem erro de português. Tinha, mas isso nunca me afetou, porque, tipo assim, eu arrumava, e eu tinha um revisor, então isso aí eu até gostava que falavam, porque daí eu ia arrumar, entendeu? Não ficava, tipo, mim que era alguma coisa perdida no meio. Mas a questão mesmo do meu feedback, acho que o meu feedback mais negativo veio dessa colisão
visão, assim, de ideias, entendeu? Que eu tentei trazer um pouco mais de princípio e moral pra história, e era um público que não tava tão acostumado. Então deu muito atrito no começo, assim, tanto é que eu peguei e desapareci. Eu só fiquei escrevendo, não saí do Facebook, não comentava mais em nada, sumi, assim, eu só fiquei com o meu Discord, entendeu? E daí eu me fechei, assim, pra mim poder, digamos assim, não desistir de escrever, entendeu? Porque eu vi que isso tava me fazendo mal, não tava legal, assim, sabe, minha história e tal. E eu pensei, não, eu preciso me afastar, porque senão eu vou desistir de escrever ou eu vou pirar, entendeu? Daí eu peguei e vazei. E assim, ó, eu digo que, assim, é questão de, beleza, tem muita crítica construtiva, mas é muito difícil tu fazer uma crítica construtiva. Eu acho que simplesmente chegar numa novel de alguém que recém começou e falar assim, não sei o que, é um lixo, vai destruir a história de alguém, eu acho que isso não é uma história, não é uma crítica construtiva. E é muito difícil, da mesma forma como é difícil escrever, é difícil criticar alguma coisa sendo construtivo sem, digamos assim, destruir, entendeu? Então, eu acho que da minha, pelo menos assim, minha experiência como autor, eu já tive um pouco de todas as fases, falta de criatividade, enfim, mas eu acredito que de dificuldade mesmo foi mais o começo, a relação com os leitores, enfim, com o feedback, digamos assim, que inevitavelmente tem, entendeu? Tanto é que hoje em dia, se você chegar em num grupo aí e perguntar o Caleb ou é amado ou é odiado, entende? Então... Eu vou fazer um comentário rápido aqui, né? Só para complementar algo que a gente falou um pouco mais atrás, que foi sobre esses feedbacks, literalmente, né? De fato, galera, tem uma galera que vai hatear, né, a obra. E aí, nesses momentos, cabe a gente, como autor, saber lidar com o processo, né? Não se deixar levar tanto pelo ódio, porque de fato existem as críticas construtivas que é de uma determinada forma, que vai te fazer amadurecer como autor, como autora, e também tem aqueles haters que só vão lá pra te xingar ou dizer que a obra é uma merda. Eu, pessoalmente, passei por poucas e boas, porque a minha maior dificuldade foi o preconceito. Literalmente, eu escrevendo uma obra de mulher nesse universo, que a galera é acostumada com protagonistas masculinos. Digamos que chegaram pra mim e perguntaram, você sangra? Se referenciando se minha protagonista, ela menstruava ou não. Eu falava, você pergunta se a vida menstrua ou não? Pelo amor de Deus, gente. Inclusive, você falou isso aí agora, Mal. Teve um podcast acho que foi assim, um podcast da Sekai, um outro que vocês estavam gravando uma conversa de autores. Quando você comentou isso, eu genuinamente fiquei indignado. Eu tava ouvindo enquanto escrevia na época. E eu fiquei tão indignado que eu parei de escrever e eu foquei só no podcast. Fiquei genuinamente indignado quando E fizeram você meme falou nessa isso. época, cara. Fizeram meme. Minha sorte é que eu levo as coisas muito na esportiva, sabe? Essa questão do hater, o hater ele que divulga a gente. Eu tava falando isso com o Doku, velho. Pior que é muito verdade. Eu falei assim, ó, minha maior jogada de marketing que eu fiz em Ascensão foi brigar com os haters. Pelo menos uns 30% de visualização que eu tenho veio de eu discutindo com os haters nos primórdios de Ascensão. Eu tenho certeza. Então, se algum hater estiver ouvindo aí, muito obrigado pela ajuda. Se algum hater aí que me odeia, quero te agradecer, porque o Caleb tá onde tá por causa de você. Tamo junto. Eu acho que essa coisa do hater, aí você tem que estar preparado pra o hater não pegar, não descobrir teu ponto fraco. Todo mundo tem um ponto fraco, né? Tipo assim, maior nível, menor nível. Mas se o cara não pega no teu ponto fraco, por exemplo, o cara criticar a obra da Fran, ou como você estava dizendo aí, do teu personagem, que é uma personagem feminina e tudo mais e tal, tem muita gente que tem preconceito idiota. E aí você fala, cara, isso é um preconceito idiota. Então, esse é um hater que ele não tá criticando a minha obra porque a história é ruim. Ele tá criticando a minha obra pelo ideal ou pelo conceito que eu tô colocando aqui. Então é fácil de você, tipo, dizer, meu irmão, deixa esse cara lá, vamos deixar esse hater alimentar o nosso fluxo aqui, o nosso movimento. Às vezes eu tenho medo do hater que chega e só esculacha a tua obra, né? Tipo assim, fala assim, meu irmão, esse texto tá muito mal escrito, ou isso acontece também com desenho também, né? Tipo, você faz uma ilustração e alguém chegar e falar, pô, mas teu desenho, a perspectiva tá uma merda. Você se sente super mal, na verdade, porque é uma coisa assim, que não é uma coisa ao que você tá querendo expressar ali, mas é na sua técnica. Quer dizer, eu tô falando no meu caso especificamente, eu acho que isso me fere mais, assim, eu diria. Mas eu acho que isso aí a gente não pode levar pro lado pessoal. E eu acho que a gente tem que entender que cada um tem interpretação, né, daquilo que a gente faz. Arte é isso, é expressão e, né, interpretação. Então, assim, eu entendo isso como uma coisa natural. Vai ter gente que vai se identificar com o que eu faço, vai ter gente que não vai se identificar, vai ter gente que vai
vai amar, vai ter gente que vai odiar. Eu penso assim, quando é uma pessoa que, mesmo sendo rei, ela leu o que eu escrevi e comentou, e deu pra ver que a pessoa perdeu o tempo dela ali lendo e comentando, já acho que eu tô no lucro. Eu acho que o problema é quando a pessoa, tipo, bate o olho na capa, não tem a menor ideia do que tá ali no texto, e não entende nada, no seu caso, né, da sua técnica e tal, e vai criticar na ignorância, né, só porque acordou mal e tal. Isso aí eu já ignoro 100%. Só uma vez que me pegaram aí num dia ruim e eu tive um problema aí com esse tipo de coisa, no geral, eu sempre levei na boa esse tipo de... Eu lembro da Francélia aí com problema com a galera dizendo que ela teve apropriação cultural. Gente, pelo amor de Deus. Esse aí que me pegou de jeito, foi um nocaute. Mas é porque eu tava mal, né? Foi o quê? Pandemia, início da pandemia. Tava cheio de problema pessoal, né, e tal. Então, assim, foi uma situação, assim, atípica, né? Foi, na verdade, pelo que eu tava acompanhando do caso, que eu fui até te defender lá, era uma sensação, né? Tipo, tendo que passar na cabeça de algumas pessoas, não, sabe, gente? Ah, não, é o que eu falei, a pessoa, sei lá, acorda no dia ruim e quer pegar alguém pra Cristo, né? E aproveitando que você puxou o assunto da interpretação, bom até mesmo para o autor em si, que hajam outras interpretações, não só para ele receber um feedback, mas como também para ele reinterpretar a própria obra com outros olhos. Há certas coisas que às vezes as pessoas fazem que são muito incríveis e elas não percebem, elas não dão tanto para aquilo que foi feito em si. Mas aí quando você vê da ótica de alguém que percebeu a beleza ali, você para pra enxergar o quão legal é aquilo que você fez, entende? E eu acho isso muito bom. Todo capítulo que eu escrevo, eu acho que tá uma merda. E quando eu vejo lá a galera comentando, porra, foi foda, foi... Sim, verdade. Nossa, é muito verdade, cara. Isso aí já é síndrome do impostor, é outro problema. Não, e aquilo que a gente faz e pensa assim, nossa, isso aqui ficou bom demais, né? Então ninguém gosta. Aí você lê, tipo, daqui um mês e fala, realmente não tava bom. É, exato, ninguém curtiu. Ou aquele pedaço que você acha que a galera vai curtir pra caramba também, ninguém dá valor, sabe? Passa batido. Tem coisa também que às vezes você publica, por exemplo, você tá publicando no Saikai, tem um público específico ali, né? Aí de repente você coloca um projeto ali que não tem nada a ver com o público e a galera não vai curtir. Mas você migrando para um outro tipo de público, pode ser que funcione, entendeu? Às vezes é só questão também do público. A gente tá tentando mudar um pouco isso na Saikai, pra abarcar uma maior quantidade de gêneros, né, e trazer novos tipos de leitores pra cá, pra também a gente ter outros tipos de visões, né. A gente quer diversificar bastante isso aqui, né, desmistificar também a Saikai como um todo. Essa coisa do bloqueio, né, que atrapalhou o desenvolvimento de projetos e afins. Eu acho que no meu caso foi a vida mesmo. No meu também é um caso. O meu problema é dinheiro, cara, é grana, bicho. É tipo você não poder se dedicar, pô, tipo, tava vendo o pessoal falando, eu sentei, escrevi não sei quantas mil palavras por dia. Pô, eu adoraria fazer isso, mas eu tenho que ir pro meu trabalho de 8 às 7, fazer lá, estar na cadeira, carimbar papel, sei lá, qualquer coisa idiota dessa. E só depois que eu saio do trabalho, ou quando tem uma folga, que eu tenho tempo pra pensar nesses projetos todos, de escrever, desenhar e trabalhar com quadrinho e tudo mais e tal. Esse foi o meu maior bloqueio a minha vida inteira. O que me atrapalhou foi o fato de não existir um suporte pra artistas, criadores e, né, porque a gente vive num mundo, assim, que é um mar de ideias, né, de criações. Então, assim, é muita competição, né? Muita gente trabalhando em temas paralelos. Então, você atinge vários públicos, mas esses públicos, às vezes, já tem outras pessoas que já estão lendo. Então, você fica ali nadando. Literalmente é isso. A gente tá sempre nadando contra a corrente pra tentar chegar em algum lugar. E aí cai um pouco no que o que falou o lance do... que eu tava na hora certa, no lugar certo, que eu botei meu texto na Saikai, e aí tinha um público específico que me viu lá e tal, foi o Caleb. Pois é, então... E aí, é isso, você depende do seu talento no sentido de esforço, tem tempo pra botar naquilo ali. Você depende também da hora que você vai encaixar, né? Tá na hora certa, no lugar certo, com as pessoas certas que estão ali pra te dar um suporte. E isso nem sempre é fácil de chegar. Eu tô aí, como eu tô falando, eu tô 40 e tantos anos aí nessa corrida aí, e agora, porque eu já fiz canal de YouTube, porque canal de não sei o que, faço quadrinho, faço não sei o que, agora que as pessoas estão começando a me conhecer, cara. Não, e agora a gente vai lutar aí pra te dar mais visibilidade ainda, né? Aproveitando aí o Xande, né, que ele falou, o meu foi um caso parecido também, o meu bloqueio, disse que eu tô há mais de um ano sem escrever, que no caso o meu não foi por falta de tempo, e sim, eu acho que por ter tempo demais. Foi meados de 2019, a pandemia tinha começado, meados de 2019 não, 2020 no caso, né, que a pandemia começou, não tive colégio em 2020, eu sou mais novo aqui, por sinal, eu sou 17 esse ano, no fim do ano. O colégio parou, não teve mais aula, sobrou tempo de sobra, eu foquei
E como eu disse, eu vi um amor, escrita que é inseparável. Um objetivo que você cria na vida, um sonho, um gosto, não dá pra separar. E o Tisso tá aqui, não me deixa mentir, ele sabe como eu sou muito crítico e analítico e exigente. E principalmente comigo. Eu sou 3 vezes mais do que eu sou com os outros, eu sou comigo, muito exigente. Mas aí quando eu tive um bloqueio mental, eu pus, em primeiro lugar, muita pressão em mim mesmo. Pra todos os problemas que... pandemia, problemas em casa, questões de vida mesmo, né? E fora isso, porque, como eu disse, tava a pandemia, não tinha com que gastar tempo, eu focava muito em escrita, porque era algo que eu amava. Da noite pro dia eu perdi isso. E tiraram de mim, né? O bloqueio mental tirou isso de mim. E eu fiquei mal por meses, tinha madrugadas que eu chorava de raiva. É até idiota, mas eu não negligencio isso que eu sentia, porque era realmente, como eu posso dizer... focante. É realmente muito ruim. No meu caso, foi muito parecido com o de vocês dois, né? Eu dei uma pausa por conta de depressão mesmo. Na verdade, foi um início de depressão. E a depressão foi gerada por estresse. Saikai, eu tava prestes a casar, mas aí juntou alguns problemas do casamento. Problemas não, né? São mais tarefas que eu tive que cumprir. Então, tinha muita demanda, pouco tempo e pouco psicológico. Muito pouco psicológico para conseguir lidar com tudo. Aí começou a gerar outros tipos de problemas e etc e tal. A faculdade, o ponto principal foi a faculdade. Eu faço federal de direito e época de prova, o nosso desgaste mental na faculdade aumenta muito. Mas sabe o que é muito, principalmente lá em direito? Muito mesmo. E aí contribuiu muito para minha depressão naquela época. Tinha horas que eu só queria ficar dentro do quarto. Eu comecei a me isolar, eu comecei a parar de falar e aí eu comecei a ter dificuldades para escrever. Aí nessa época eu parei de escrever. E quando eu comecei a tirar, né, várias cargas, né, do lombo, digamos assim. Então, com o tempo, nessa época ainda a depressão tava assim, ela ia e vinha, né? Tinha algum dia que eu tava bom, tinha algum dia que eu tava ruim. Só que aí quando eu comecei a tirar as cargas, ela começou a interseção entre os dias dela ir e voltar, começou a aumentar, né? Então ela vinha, aí ela ia, demorava um tempo, aí depois foi aumentando, chegou numa época que ela parou de vir. Até hoje, graças a Deus, ela não voltou mais. Mas foi por eu ter desacelerado mesmo. Eu comecei a tirar coisas do lombo. Tanto que eu acabei desaparecendo um bom tempo da Saikai. Eu fiquei quase um ano fora da Saikai, só ajudando nos bastidores, ajudando a programar o site. Programa não, né? Projetar o site novo e tal. E foi aí que me salvou. Só que nessa eu não consegui voltar a escrever, porque eu casei, veio coisas de casamento, veio a época de adaptação de casamento, que é muito complicada. Veio aí o site novo, etc e tal. Agora que eu comecei a arrumar tempo de novo, comecei o projeto de reescrita da novel toda. Tô reescrevendo lá toda do zero. Vai ser uma nova experiência pra quem relê, tá? Já falei isso várias vezes, mas vai ser o mesmo enredo, tá? Tô escrevendo também os capítulos já atuais pra poder lançar pra galera que tá há muito tempo sem ler, porque é muita gente me cobrando, gente. Muita gente mesmo. Esses últimos anos que a gente tem vivido, a gente não coloca na conta, não, mas isso também pesa, né? Na hora de escrever, de produzir, de fazer arte no geral, né? Eu queria falar uma coisa, eu acho que pode ser um pouco de mau gosto, visto a situação atual da conversa, mas basicamente, acho que foi em 2019, fim de 2018, que foi quando eu disse que quebrei a perna. Então, para contexto maior, eu fui afastado da escola, mais ou menos do meio do primeiro ano até o final, tudo. Eu fiquei do início ao final sem ir na escola. Isso antes da pandemia. E depois que eu quebrei a perna, acho que o Luna pode falar até um pouquinho, pode falar por fora, porque eu acho que ele viu um pouco disso. Mas deu 2 semanas com a minha perna quebrada, deu tempo de enfaixar ou tomar as dores. Eu literalmente transcendi a existência em produtividade. Queria esse assim. Realmente. Cara, sério, enquanto eu tava fora, com a perna quebrada, eu até lembro disso. Eu postei um vídeo no meu canal do YouTube falando, eu tô com a perna quebrada, vou dar um tempo. Saiu, acho que 1 mês depois, análise do anime de Neverland. Mais um tempo depois, eu comecei com as análises profissionais, entre aspas, que o aluno sabe qual é. Hoje em dia, eu faço uma análise por mês. A novel secundária já tá com mais de 100 capítulos prontos. Tá com 1 ano já garantido que a novel vai continuar sem parar em um momento. Conto, já tem conto. Análise de história. Já tem uma pasta inteira só pra contar a história do universo da minha obra. Pronto. Em resumo, depois que eu quebrei a perna, eu não sei como, mas tudo ficou muito mais... Você entendeu o que dizer? Fluido, né? Daí que veio o termo, né, do teatro, quebrar a perna. Sabe por quê, cara? Comigo foi a mesma coisa. Eu sempre escrevi desde cedo, mas eu comecei a produzir mesmo depois que eu pedi uma folha de papel e uma caneta pra enfermeira na UTI, que eu não podia levar celular nem nada. Foi aí que eu peguei o amor pela escrita mesmo. Na UTI.
Depois de ter quebrado a perna também. Aí, rapaz. Não, Vamos criar um clube. O problema é a perna. O meu maior problema foi isso aí que o Alexandre falou, né? Essa questão de você ter que trabalhar com outras coisas, né? E não ter tempo pra dedicar e tal. Mas eu só comecei a levar a sério esse negócio de escrever depois do lançamento do quadrinho, né? Que o Tom levou pra CCXP e tal. Aí eu tô assim, não, o negócio ficou sério, né? Sim. Aí eu comecei a ir em evento e tudo e falei pra ganhar o mínimo. Então, pra mim, não tem diferença trocar emprego formal por eventos, né? Tava dando pra tirar mais ou menos a mesma coisa. Aí eu apostei nisso. Aí 2019 tava fluindo, 2020 tava prometendo ser um ano, assim, sensacional, né? Pra eventos em BH. Aí veio a pandemia, agora tá difícil até pagar a internet. O grande problema dos autores brasileiros, acho que é sempre o lado financeiro, né, tia? Estourou a pandemia, a galera ficou com um tempinho mais livre porque foi desligado. Eu disse, cara, fui desligado, tenho tempo livre, eu tenho mais de 30 histórias prontas no famoso e falecido Wattpad. O que eu vou fazer? Retrabalhar elas tudo, jogar na Amazon e tirar o que der de lá. Eu nunca imaginei, cara, que a Amazon desse um retorno financeiro tão bom. Nunca imaginei. E eu vi, cara, que a Amazon, ela tem que ter uma produção fabril, cara. Porque o que ela dá dinheiro não é as vendas, e sim o programa de leitura que tu ganha por página. É o que mais dá dinheiro. Isso. E que tem que ser exclusivo, né? Sim, tem que ser exclusivo de lá. Até hoje, cara, eu lanço 1, 2 romances por mês. Mas eu comecei a ver o que vende lá. Aí eu deixei de ser... Eu sou escritor de autofantasia. Aí eu deixei de ser escritor de autofantasia e me tornei autor comercial. O que vende lá? Coisa... Romance de máfia, romance hot. Eu não cheguei nesse ponto, mas eu já escrevi uma série de romance de máfia. Eu não consigo seguir essa linha, tipo assim, escrever pra vender. Eu sei o que vende, mas eu não consigo desenvolver nenhuma história assim. Eu também sou nessa. Também acho. Eu tô tendo essa dificuldade também. Eu gosto de escrever o que eu gosto, cara. Eu não consigo, tipo assim, não, eu quero ganhar dinheiro, eu vou escrever o que dá dinheiro. Eu tenho que escrever o que eu gosto. Se eu não escrever o que eu gosto, eu não escrevo. Eu sou autor de autofantasia e a única coisa que não escrevi esse ano inteiro foi autofantasia. Enfim, eu nunca consegui, infelizmente. Aproveita agora que tá tendo o concurso da Amazon. Quando tu bota o teu livro lá pra concorrer no concurso, ele ganha uma visibilidade enorme. Foi assim que eu estourei com o Romance Mafioso. E do ano passado eu coloquei ele pra concorrer no concurso da Amazon. E ele ganhou uma visibilidade enorme. Aí tem que ser exclusivo lá também. Sim, tem que ser exclusivo. Mas aí o que você escreve tem que ser exclusivo lá, não você como autor. Não, o que você escreve. Você pode, por exemplo, fazer isso. Tá escrevendo uma coisa aqui pra Saikai e ao mesmo tempo ter uma outra história lá diferente. Saikai já aconteceu, né, Maurício? De eu tirar histórias lá da Saikai pra poder ficar nesse esquema de exclusividade, pra ganhar um dinheirinho a mais e divulgar e tal. Aí depois eu voltava pra Saikai. A gente pretende, né, tentar inovar e melhorar este mercado e este nicho aqui no Brasil, né? A gente fala Saikai mesmo, mas é um plano que ainda está em desenvolvimento. Só que a ideia é apoiar, né? Porque a gente, tipo assim, percebe que não, é isso que eu quero fazer da vida, né? Você entende que ninguém vê isso como profissão, ninguém leva a sério e tal. E acha que a gente tá querendo a esmola do governo e não sei o quê. Todo mundo consegue. Público pra tudo. É uma coisa que eu já percebi, assim, né? Pra encontrar o público, você tem que divulgar. Tem que divulgar em vários lugares. Hoje em dia, eu acho que uma questão muito importante é a questão de marketing. Igual a Fran tava falando ali, questão de divulgação. Porque, às vezes, tu tem uma história muito boa, tu escreve muito bem, tem uma construção muito interessante, mas tu não tem a divulgação. Tá falando a questão ali do que ele comentou do time que eu tinha falado, que é assim, ó, quando eu comecei a escrever, peguei aquele boom assim, ó, astronômico de TDG e da própria Saikai, né? A Saikai tava numa ascensão assim colossal, naquela época ainda que era blog e tal, né? Tava bem assim nos primórdios, mas deu um boom colossal assim por causa de TDG. E eu comecei a escrever e assim foi no gênero, entendeu? Foi tipo parecido. Eu queria escrever algo parecido com aquilo e casou assim tão bem, sabe, que meio que foi, sabe? Então, tipo assim, a minha divulgação, no caso, veio muito pelo fato de onde eu tava publicando, que era na Saikai, e a Saikai traduzia TDG, que era mais famosa, então, apareceu uma novela nova ali perto de TDG, entendeu? Então, vou dar uma puladinha e vou olhar, entendeu? Então, acho que muita gente veio pelo local e pelo momento que eu tava publicando, entendeu? Então, eu peguei um público colossal, assim, naquela época. Claro que hoje em dia não tem já... diminui as visualizações, fato, né? Tipo, se tu pegar, por exemplo, o índice de ascensão ali, só o índice tem quase 1 milhão de visualização, entendeu? Mas daí tu vai ver os capítulos não tem, entendeu? Tanta visualização assim, tem tipo 3 mil, 4 mil visualizações, então cai bastante, entendeu? Só que aí que tá, é um público assim, fiel, entende? São poucas, digamos assim, visualizações, mas é uma visualização mais fiel do que tu ter, sei lá,
50 mil no primeiro capítulo e depois não ter nenhuma, entendeu? Então eu acho que eu tive muita sorte disso, sabe? Do timing que eu comecei a postar, do local que eu comecei a postar, e também assim, acho que o pessoal, quando eu entrei no Saikai, abraçou, sabe? Apoiou, tá ligado? E daí eu acho que assim, foi um gás assim que eu precisava, sabe? Pô, eu pensei assim, pô, eu tô num lugar legal, o pessoal tá me incentivando, os leitores tem os chatos, mas o pessoal tá gostando, entendeu? Pô, vou continuar, entendeu? E só que realmente é uma questão assim, às vezes eu acho que eu poderia ter chegado mais longe se eu acho que a questão monetária tivesse mais presente, entendeu? Porque às vezes tu tem autores incríveis por aí que às vezes escrevem um conto aqui, um conto ali, mas não fazem aquilo a vida deles por não ter um retorno, entendeu? E às vezes a gente tá perdendo aí vários best-sellers aí mundiais, talvez, por que não, né? Dentro do nosso país por não ter incentivo, né? Corta muito do nosso talento, do Brasil, assim, do nosso talento aqui brasileiro, e a gente às vezes tem muitos, nós temos muitos autores famosos, mas são autores antigos, né? Daquela época mais clássica, né? Então os nossos autores não são hoje modernos, então os conhecidos. São autores extremamente clássicos, né? De 100, sei lá, 80, 100 anos atrás, que são os conhecidos. Hoje em dia a gente não tem o mesmo reconhecimento, digamos assim. Eu acredito que nós evoluímos como escrita, como sociedade. Eu acredito que hoje talvez tenhamos livros muito bons, talvez um nível até superior aos de antigamente, mas nós não temos o mesmo marketing, nós não temos o mesmo incentivo, então realmente é uma parte complicada, né? Eu já vi muita gente desistindo, né? Desde 2013 pra cá, vi muita gente boa mesmo, publicou um livro, ou às vezes publicou alguma coisa tipo no Wattpad, não achou o público. Eram trabalhos muito bons e os autores perderam a confiança neles, né? No trabalho deles e pararam. A minha sorte que eu tive é que eu nem lembro quem que me deu a ideia, provavelmente foi o Maurício ou a Paty, não me lembro, que me deram a ideia de fazer os capítulos patrocinados. Essa questão de tipo assim, tu posta, sei lá, 3 na semana, e o pessoal quer mais, então um capítulo patrocinado e tal. Esse retorno dos capítulos patrocinados, claro que, né, nossa senhora, não consigo viver disso, entendeu? Mas assim, mesmo que fosse um retorno baixo, tipo assim, às vezes tinha mesa, 100 pila, entendeu? 50 pila entrou aqui, entendeu? É um retorno baixo, digamos assim, né, pro trabalho que tu tem pra escrever, mas acho que é um mini incentivo assim, pelo menos eu tô ganhando alguma coisinha, eu vou continuar escrevendo, sabe? Não vou parar de escrever, entendeu? Eu tô ganhando alguma coisa, então, tipo, eu vou continuar escrevendo e tal. Então, tipo assim, 200 pila ali, entendeu? Essa questão monetária, né? Deixa eu dizer que quando a gente é jovem, que a gente mora com nossos pais e não sente tanta pegada da vida, a gente não se importa em fazer muitas coisas de graça. Quando a gente passa pra fase adulta, que a gente começa a sentir o tranco, a gente tem que escolher. Ou a gente vai fazer o que vai dar nossa subsistência, ou a gente vai fazer aquilo que a gente, caso não vai nos dar nada. E a gente acaba escolhendo que, de fato, dá. Tu tem comida na mesa ou tá feliz, entendeu? Os dois dificilmente conseguem. Eu acho que 2 coisas que vocês falaram aí que eu achei muito legal é, primeiro, o site, o fato de você ter gente comentando positivamente, até os haters, tudo bem, mas a galera que comenta positiva, não deixa de ser um grande motivador, né? Um grande motivador pra continuar. Tendo um fator financeiro envolvido aí na história toda, é um a mais ainda, na verdade, pra você continuar, né? Na verdade, no momento, a Saikai, o que mais tem para dar em troca para o autor que publicar com a gente é visibilidade. A gente está iniciando um sistema que até o Xandite está sendo a nossa cobaia. E ainda não acabou, a gente ainda tem mais ideias para poder divulgar mais a obra dele. Tanto as outras também, só que a gente está, como o projeto está iniciando agora, a gente fazendo dele uma cobaia literalmente, né? Tá com todo esse planejamento de todas as obras publicadas na Saikai, a gente dá essa visibilidade nas redes sociais através de uma campanha publicitária profissional, fazer lives, fazer podcasts da obra, fazer as publicações nas redes sociais, enfim. E a outra grande coisa que nós estamos tentando fazer é trazer uma capa profissional também para os autores publicar com a gente. Claro, né? O apoio de análise das obras, né? Por exemplo, se alguns autores novatos quiserem publicar com a gente, falar, mas antes eu queria saber o que vocês estão achando aqui. A gente consegue também fazer essa análise, né? Mas o Alu e o Tisso fazem parte da equipe, né? Que analisam as obras de autores novatos, né? A galera que tá entrando. E sim, esses novatos, além dessas análises, também teriam os mesmos benefícios, né? De marca, etc e tal. Pro futuro, a gente pretende trazer nova plataforma para que os próprios autores, eles consigam crescer dentro da Saikai, né? A gente pretende abrir as portas, literalmente. Não vão ser ambientes separados, né? Vão ser coisas distintas, mas a gente pretende, como eu já falei antes, fórum, né? Vai ser um ambiente onde autores novatos e autores mais renomados não, mais veteranos, digamos assim, eles conseguem ajudar também os novatos
consegue ajudar os veteranos, né? A gente pretende criar este ambiente, certo? E, além disso, a gente pretende, de fato, fazer com que cresça esse campo no Brasil, né? Digamos, a gente quer que, literalmente, apoiar os autores brasileiros. A gente quer fazer com que autores, como vocês falaram, que são desconhecidos, mas têm um potencial muito grande, sejam conhecidos e eles tenham um retorno financeiro e monetário mediante o capital humano que eles possuem e estão disponibilizando, né? Então, para o futuro, sim, a gente pretende fazer, né, desta plataforma uma casa, literalmente, para esses autores conseguirem se realizar tanto profissionalmente quanto humanamente, né? Quando eu falo humanamente, porque eles estão fazendo algo que eles gostam de fazer, que é escrever. E eu acho que, assim, é um nicho que tem retorno financeiro, né, cara? Porque se pegar esses autores de novel aí da China, os caras vivem disso, né? Aqui no Brasil o pessoal não reconhece como profissão. A gente tem que fazer pesquisa, tem que estudar sempre, tem que estar sempre, né, presente em redes sociais. É aquela, né, tipo, o que tu faz? Eu escrevo. Mas tu trabalha também? A gente tem uma ideia, a gente também fazer algo nesses esquemas. Enfim, mas para a parte do planejamento ainda, eu não tenho nem condição de falar tudo, né? O que vai acontecer lá no futuro em relação a isso. Mesmo com o site do jeito que estava antigo, quando eu comecei em evento geek e tal, em BH, sempre que tinha um pessoal que passava, né, são leitores da Saikai. Aí via, né, meu trabalho, do Henrique, eles são autores da Saikai. Aí pegava, tal, alguns compravam. Então, assim, já tinha uma visibilidade boa, né? Show de bola, até é bom saber, ouvir esse tipo de testemunha, sabe? A gente fica feliz, de fato, de saber que a gente está ajudando. A gente já falou, na verdade, aqui de bastante coisas que eu ia perguntar pra vocês, então vou pular várias aqui, tá? Mas eu vou fazer uma aqui que eu acho que é essencial. Quais são os sonhos de vocês? Para as obras de vocês, pro mercado editorial como um todo, enfim, pra este nicho em geral. No meu caso, acho que eu queria publicar. Eu acho que é o sonho mais simples, assim. A Ascensão, no caso, ela ainda não tem um livro, no caso, né? Quando eu digo publicar, eu digo um livro físico, assim. O meu desejo, no caso, o próximo passo que eu queria dar com a novel, seria realmente ter um livro físico em mãos. Peço desculpa aí, alguém tá olhando, talvez acho que isso seja um pouco de arrogância, mas não é, tá? É bem sincero. Digamos assim, eu já provei, digamos assim, o suficiente pra mim mesmo, sabe? Que o que eu escrevi é possível de ser vendido, entendeu? Se eu transformar num livro físico, eu acredito que eu conseguiria vender, porque eu tenho um Discord lá, público fiel, digamos assim, gostaria muito de ter o livro em mão, sabe? Tipo, físico. Então eu acho que a questão mesmo é só de eu conseguir transformar, entendeu? De eu conseguir dar mais um passo pra frente e conseguir publicar realmente o livro físico. E eu acho que esse, assim, ó, de longe é meu maior sonho no momento. Fica um easter egg aí, vai que no futuro aí, Caleb, sua obra não é a primeira a ser publicada fisicamente pela Saikai. Opa! Glórias a Deus aí, que Deus criou. No meu caso também tem isso, Caleb. A galera me cobra os livros físicos. A gente me cobra, na verdade, eu sem querer coloquei o meu número do WhatsApp na fanpage do Facebook. Nossa! Eu me lembro de ir lá trocar, mas eu esqueço depois, sabe? A galera vem, eles agradecem pela obra, falam que foi uma das melhores que eles já leram, e perguntam se eu não vou voltar a escrever, porque eles querem muito saber da continuação, sabe? Não tive nenhum hater ainda, né, que veio lá me xingar, né? Tem muito disso, né, cara? Eu acho que, tipo assim, claro, não desmerecendo o pessoal novo, mas digamos assim, a gente que é mais antigo, a gente conseguiu construir uma fanbase bem legal já, né, Maurício? Você, o Rafael, que agora saiu já do Saikai, né, mas o de Herdeiro do Mundo lá, apesar dos pesares, digamos assim, nós conseguimos uma galera bem boa, assim, tipo, em questão de fanbase e tal, que gosta do que a gente escreve. Eu acho que isso aí é um facilitador, no nosso caso, né, pra gente continuar e focar em frente, fazer, transformar num livro. Eu acho que seria muito interessante, sabe? Mal, olha pro lado bom. Depois do podcast, você vai ser obrigado a mudar o número. Eu ia comentar com vocês que vocês têm consciência de que tá criando aí o mercado de light novel aqui no Brasil. Pata não era um gênero conhecido, né, no Brasil. Era, digamos, meio desconhecido. E, na verdade, eu vou falar pra vocês, até hoje tem gente que tem preconceito com o estilo light novel. Tem muita gente que nem conhece, na verdade, né? Eu comecei a usar esse termo de uns tempos pra cá e tem gente que fala light novel, então não sei, não conheço. E tem gente que tem preconceito, tem gente que diz que uma light novel é um mangá
com mais palavras, sabe? Eu sempre falei pro Maurício, e se ele não se lembra, eu tô repetindo que, assim, ó, eu acho que, olha, metade aí do sucesso de Ascensão eu devo a Saikai, porque realmente o que eles fizeram, assim, pra mim, é incrível, sabe? Até o fato dele escrever, eu falei assim, olha, cara, ele é incrível, porque, assim, ó, tem que controlar a galera inteira, uma multidão, deve ter, acho que tem mais de 120 e poucas pessoas na Saikai, né? Então, quando ele ele tinha que fazer isso, escrever, a vida, nossa, incrível. Agora eu tô trabalhando e tal, tô o dia inteiro e tal, mas enfim, antigamente era tipo faculdade escrever, entendeu? Então eu tinha tempo livre, entendeu? A faculdade de engenharia me puxava bastante tempo, mas querendo ou não, eu tinha bastante tempo livre. Era difícil, mas era tipo assim, eu precisava só escrever, entendeu? O Maurício e o restante do pessoal precisava escrever, precisava administrar Saikai, precisava fazer faculdade, precisava casamento, entendeu? Então assim, eu digo assim, olha, de coração, sabe? Que eu acho que assim, se não fosse a Saikai, a Ascensão não seria o que é, de longe não seria. Eu acho que eu jamais teria chegado no momento que eu tô agora, com a minha história, se eu não tivesse postado na Saikai, sabe? Pra mim fez diferença demais também. O pessoal da Saikai ter acolhido aí, né? A Artemisa e tal. Nossa, que é isso. Muito agradecer também. A gente fica muito feliz em ouvir isso. E, Caleb, não se preocupe não que eu vou fazer você colocar esses agradecimentos no prefácio do livro, tá? Tem uma galera que vai ser agradecida aí, ó. A Saikai, obviamente, assim, minha alma não deixaria eu não agradecer. O pessoal da Seita Random, que é uma seita lá que foi criada no nosso Discord de Ascensão. Então, assim, ó, pode deixar que vocês estarão lá, com certeza, tá? Eu vou botar o selinho bonitinho da Saikai, que tem que ser divulgado isso aí, tem que ser agradecido, que é merecido, tá? Quando você disse que tinha uma nova que escreveu, eu fiquei bem feliz, porque eu já queria ler algo seu, eu não quis ler Audi, principalmente por dois motivos. É o fato de que é algo muito antigo, né? Você disse que começou em 2017, eu não quis ler algo tão antigo seu, porque embora eu não soubesse que era a primeira mesmo, eu pensava que era uma das primeiras, no caso, então eu não queria ler algo tão do início assim. Porque embora eu não tivesse lido, né, eu não pudesse julgar, e eu nunca julguei de fato, porque eu não li justamente, tinha muita gente falando mal, então o hype meio que desceu. Mas nesse podcast que eu falei que o Mal falou, que tinha um preconceito com a novel dele e tal, você tava participando, você começou a comentar de áudio, né, de Ascensão, e você meio que ganhou o meu respeito, parte do meu respeito, porque, pelo que você comentou, né, de que lia várias novelas de cultivo, sempre tinha coisas bastante problemáticas ali, né, como machismo, etc, e você quis escrever algo do tipo, porque você gostava, você falou isso, você realmente ganhou meu respeito, eu fiquei feliz, você vai escrever uma novel agora, eu vou poder avaliar ela, analisar, e eu espero que eu goste bastante dela, porque eu gostaria de te aprovar uma novel sua pra Saikai, porque como eu disse, você ganhou parte do meu respeito. assim, eu espero que eu aprove, né? Eu espero que eu aprove. Eu ficaria extremamente triste se não fosse aprovado, mas, né? Mas você pode ter certeza que se for pra reprovar, você vai ter uma redação de pelo menos 10 páginas pra você ler exatamente os motivos pelos quais eu reprovei. Eu não gosto de... Eu tava até falando com o pessoal, eu não queria escrever algo antes de ter terminado a Ascensão, sabe? Porque eu tava com a ideia de que ia atrapalhar e tal, tipo, vou focar mais nessa, daí vou escrever da antiga, esquecer da antiga, daí vou deixar o pessoal esperando o capítulo muito tempo, sabe? Eu não queria isso, entende? Mas eu não sei, eu acho que eu tava conversando com os leitores, até tinha ele no WhatsApp, eu tava conversando com ele, eu tava indo comprar comida no mercado, eu tava falando por áudio com ele e me veio assim nossa, aquela vontade de escrever algo novo, sabe? Com uma pegada diferente, cuidar um pouco melhor, entendeu? Porque, que nem tu disse, tipo, antigamente, assim, foi minha primeira novel, então eu não tenho aquela pretensão de dizer que, nossa, é uma qualidade absurda, entendeu? Eu tenho ideia pra, tipo, mais umas 5 novels, entendeu? Só que eu pensei assim, eu vou pegar a que eu mais tô interessado agora e vou começar a escrever aos poucos, né? Escrever meus 20 capítulos pra mim poder mandar ali para Saikai pra ser analisado e tal, e daí pra mim continuar, tipo, mantendo um pouco, sabe? Escrever um capítulo por semana. Eu acho que escrever outra paralelamente não atrapalha, não. Na verdade, ajuda, porque você acaba desenvolvendo e treinando a própria imaginação, sabe? Esse era o meu preconceito que eu tinha, realmente. Daí, quando eu comecei a escrever agora, claro que faz pouco tempo, aí comecei com uma semana, não faz isso que eu tô escrevendo, eu percebi que não é bem assim, que na verdade tá me ajudando a escrever a Ascensão de uma forma que eu não imaginava, né? E outra coisa, as pesquisas que você vai fazer pra nova história te ajudam na principal. Você consegue pesquisar novas coisas, aí você ganha uma visão mais ampla de coisas que você não conhecia e consegue trazer pra obra nova. A galera novata acha que a gente só chega lá e bota as coisas no papel, né, gente? Mas não é assim, não é bem assim. Realmente assim, a gente tá tentando
todo mundo dizer que é difícil. O problema depois é o esculpir ele. Já na questão assim do hype, eu acho que. Não, é que assim, eu acho que hype tá meio destinado a esfriar, entende? O hype é um estouro que dá e bum, bum, bomba, e depois passou 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, que se os remanescentes são os fiéis, entende? Então no hype vem muita gente de tudo que é tipo, de todos os gostos, que vão acabar lendo 50, 100 capítulos e dizem, não gosto, não quero isso. Então eu acho que o hype, não importa a área que seja, ele tá destinado a esfriar com o tempo, entende? Que o que faz, assim, o autor crescer, evoluir, ou o que faz, digamos assim, algo ser rentável, é muito parte da consistência, sabe? Eu vou fazer mais uma pergunta aqui pra vocês, tá? Que dica vocês dariam para os autores novatos, aqueles que estão começando agora? Primeiramente, não confie R$700 a um psicólogo. Segundamente, não confie em ninguém que cobre vocês pra publicar. Em terceiro lugar, quebre a perna. Cara, assim, ó, eu vou dar acho que um conselho que é simples. Escreva o que você gosta. Comece escrevendo o que você gosta. O que tu gosta? Eu gosto de secar, eu gosto de cultivo, eu gosto de fantasia medieval, eu gosto de, sei lá, Teletubbies. Escreve o que tu gosta, sabe? Comece escrevendo aquilo que, assim, te deixa hypadaço. Olha o que te mais deixa animado, te mais deixa feliz e começa escrevendo por aquilo. Depois, futuramente, tu pode se aventurar em outros temas, mas eu acho que sim, pra começar, é interessante você começar escrevendo algo que gosta. E eu acho que a minha dica principal, além dessa, seria ignorar. Se fecha, depois tu pensa assim, calmou um pouco minha animação, tu vai lá e dá uma analisada, vê qual é a reação do pessoal, porque muita gente, às vezes, que a gente tava conversando um dia, né, Maurício, que muita gente vinha escrever e desistia, né, por falta de apoio mesmo. E aí veio minha colocação, né, que o pessoal vinha escrever e não tinha o apoio que tava esperando, né. Chegava lá, não, vou escrever, vai dar sucesso, tal, não sei o que, chegava e não tinha aquele apoio do pessoal. E muita gente desistia, mas às vezes eram histórias excelentes e simplesmente precisariam de um pouco mais de tempo, de persistência para dar aquela lapidada. Tinha uma galera muito boa, cara, que desistiu assim, porque realmente o pessoal não apoiou e o cara tava animado, e daí quando não atendeu as expectativas dele, o cara desistiu. Não se prenda ao fato de que você não estourou na primeira novel, no primeiro capítulo, nos primeiros parágrafos, entende? A vida de um escritor, eu acredito que seja uma construção, então talvez não seja a sua primeira, sua segunda, terceira história que vai estourar, talvez seja a sua 10ª, mas eu acho que persistência leva todo mundo a atingir esses objetivos, não importa quais sejam. O meu conselho é mais ou menos isso que a Alex falou. É tipo, esquece o ego, né? Escreva pra se expressar mesmo e não leve as críticas pro lado pessoal, seja elas positivas ou negativas, não leva pro lado pessoal. Tira delas ali que você precisar pra melhorar a sua obra e segue em frente. Eu ia repetir o que eu falei naquele primeiro podcast, que é de tentar começar pelos contos e tentar procurar ter feedback. Tanto que o fórum da Saikai é pra isso e o aluno até o outro revisor dos contos até. Inclusive a gente tem as competições de escrita, né? Que eu e o Tício mais o Pato somos os jurados. O disclaimer, exatamente hoje eu fiz o anúncio para a votação dos 4 temas da 8ª, né? Hoje, dia da gravação, não da postagem. 31 no caso. E pra eu fechar minha parte, cara, de dica aqui, eu quero dar uma dica que é bem básica pro pessoal iniciante. A maior dica que eu dou é: entenda a tua relação com a escrita. Entenda se tu tá fazendo algo como um hobby ou se é algo que tu quer levar a sério. Porque os caminhos são diferentes pra cada uma delas. Se for algo como hobby, cara, segue o conselho da galera tudo. Se fecha, te diverte. Tu quer seguir uma carreira, cara, vai estudar muito. Pega clássico. Eu sei que é chato clássico, mas estuda os clássicos. É fundamental tu entender como é que é a base da nossa literatura. Pega, estuda, tu vai aprender técnicas de narrativa, tu vai aprender os 3 atos, tu vai aprender tudo. Antes de começar a escrever. É como disse Abraham Lincoln: se me derem 6 dias pra derrubar uma árvore, os 4 primeiros é afiando o machado. Amalgamando aqui é o que o Cass falou, né? Se você entenda em primeiro lugar a sua relação com a escrita, se não for algo hobby, algo que você... Não exatamente se for algo que você quer seguir carreira, mas algo que você ama de paixão e quer fazer da maneira que você acredita ser o mais bem feito possível. Em primeiro lugar, não pare de ler e não pare de escrever. Se você puder, nem que seja um parágrafo. Se você puder, nem que seja um poema por dia, mas leia, não pare. E outra coisa que eu digo pra quem tá no início, no caso, né? Não tenha pretensão.
no início. Não inicie querendo criar uma história grande, não em quesito de qualidade, mas sim de quantidade mesmo. Foque em fazer contos pequenos ou, sei lá, uma novelzinha de uns, no máximo, uns 30 capítulos, é o que eu recomendo, porque pega tudo que você construiu, analisa algo pequeno, que você não vai perder muito tempo aquilo, mas você tem base para se analisar, né? E juntamente a isso, você escreva para si. Foi algo que, assim, complicou muito para mim, porque eu não compartilhava muitos meus escritos e não tinha como receber feedback, né? Então, não precisa compartilhar para todo mundo, mas consiga, não sei, uns 4 amigos que você acha que eles conseguem avaliar bem, que eles conseguem construir uma boa avaliação para você amalgamar a você. Então, você escreve e compartilha com eles. É sempre muito bom, sempre muito válido. E por último, mas não menos importante, não leve críticas como socos. Porque uma filosofia que eu sigo, a filosofia de César, né? Eu uso de opiniões contrárias para reafirmar as minhas. Então, mesmo um cara que simplesmente... Vou dizer que um cara que mandasse se fuder, você tem que tirar algo daquilo porque não tem o que sair, né? Mas, assim... Alguém reclamou de algo, não leve como um insulto. Pegue aquele algo que ele reclamou de maneira simples e exacerbe. Pare para pensar, analise aquilo em sua obra e veja em que você erra. Entende? É sempre muito bom também. Se você está iniciando agora e não quer seguir o caminho da profissionalização, por algo que você queira fazer por hobby, eu diria para você não se preocupar muito em querer fazer algo perfeito. Porque se você está iniciando agora, você vai, por exemplo, você for que nem eu e quiser fazer algo com perfeição, você pode acabar se podando. Porque assim, ó, quando você começa a escrever e você quer fazer algo perfeito, você começa a pesquisar. Quando você começa a pesquisar, você começa a ver que são várias e várias características para cada ponto da escrita. Por exemplo, para narração, você tem narração em terceira pessoa, em primeira pessoa, tempo verbal, você tem fichas de personagem. São N coisas. E antes de você escrever, quando você não tem a experiência de nunca ter escrito nada, isso pode causar uma confusão na sua cabeça. Então, a minha dica é que você não se preocupe muito com essa perfeição. Pelo menos não inicialmente, não nos seus rascunhos, não no primeiro texto. Como o Tio falou mais cedo aqui, literalmente, seu primeiro texto vai ser um rascunho do que de fato vai vir a ser sua obra no futuro. Então eu diria para você colocar sua ideia no papel e escrever de uma forma coesa, clara, mas sem se preocupar muito com a perfeição. A partir dali você vai ter a consciência de autor, melhor dizendo. A partir daí você consegue ponderar os pontos que você vai estudar quando ler os textos na internet ou lá no fórum, ou perguntar dicas, pedir ajuda, etc e tal. Que aí é a questão da ficha de personagem. Quando você lê sem ter a noção do autor, fica um conceito meio vago e você pode acabar achando difícil ou até se perguntando por que eu vou fazer isso, pode até acabar não querendo escrever por achar muito difícil antes mesmo de começar, entende? Já quando você já escreveu, já tem essa consciência de autor, você percebe a importância da ficha de personagem, por que você vai escrever aquilo, e também percebe que não necessariamente precisa ser um modelo da internet. Pode ser um modelo criado por você, especificamente para você, sabe? Porque é você que vai usar aquela ficha, você que vai se prender a ela vai ser algo para você. E N coisas e afins. Então, não se prenda à perfeição no início. Escreva. Simplesmente escreva. E com o passar do tempo, você vai amadurecer mais. Beleza? Inclusive, eu quero destacar o sistema do Aluna de criar um servidor para anotar as coisas. Só porque eu acho isso muito incrível. É que basicamente eu criei um servidor privado no Discord pra mim, sobre a minha obra no geral. Eu fiz meio que uma wiki pra ela, de uma maneira muito bem detalhada, usando as funcionalidades que os servidores do Discord permitem. Ficou muito bom, pra quem não tem uma pretensão gigantesca de algo, é muito bom. Na verdade, pra quem tem, né? Posso te sugerir um site que faz isso, cara, que organiza tudo direitinho pra ti, que é exatamente isso. Eu uso pra organizar minhas campanhas de RPG. Word Anvil. Tinham citado antes, e eu fiquei de falar, o que o Mal falou, né? Que você vai se encontrar, você não precisa seguir algo da internet, é algo que vai acontecer conforme você escreve, né? Os primeiros meses que você for escrevendo, não vai achar ainda ali digamos, a sua alma naquele material que você está produzindo. Depois, com o tempo, já experiência de convívio, né, com coisas, você começa a perceber o que você gosta, o que você não gosta, o que você acha interessante, o que não, e você cria seu próprio estilo, né? Você finalmente se materializa ali naquele material e é algo que vem com o tempo também. Eu queria comentar também sobre isso aí que o Maurício falou. Faz parte da minha experiência desde o início, que eu frequentava muitos grupos de escritores, né? Então convivi com muita gente, assim, que foi iniciante e tal, que já começou querendo ser profissional. E o que eu via nesse pessoal era muito sofrimento, exatamente pelas questões que o Maurício falou. Se ela pode ter essa meta, eu quero ser um profissional, mas ela tem que entender que antes de chegar nessa fase, ela vai ter que ser amador. E isso aí vai amadurecer com o tempo. E aí que vai dar tempo da pessoa entender se ela realmente quer seguir esse caminho como profissional ou não.
Eu acho que vale a pena. Sou um autor novo. Eu quero ficar profissional, eu quero ser profissional. Comece escrevendo algo que você goste. Porque eu acho que primeiro você tem que se conhecer pra depois se apresentar para os outros. Você não pode se apresentar sem saber seu nome, né? Isso, perfeito, né? Tipo assim, vou dizer. Como toda carreira profissional, tu tem que se capacitar antes. Escrita, você não pode entender ela assim como uma engenharia ou uma coisa do tipo, porque é uma expressão artística, entendeu? Por isso que muita gente começa com pseudônimo, porque a pessoa tá tentando encontrar a voz dela ali ainda. Então ela não quer lançar, né, o nome dela de cara porque ela ainda não se encontrou. Quando ela encontra a voz dela ali na literatura, aí que ela vai estudar, vai se aperfeiçoar e tal. E eu acho que até atrapalha no início você começar com curso de escrita, não sei o que, tal, te desanima demais. Eu concordo plenamente contigo. Eu acho que essa questão de tu entrar já pensando no profissional, eu acho que às vezes mais atrapalha do que ajuda. Eu não sei vocês, mas eu acho que todo autor, quando escreve, coloca um pouco de si na história, né? Que a gente deixa um pedaço da gente ali, um pouco de como a gente pensa, de como nós somos, entende? Então é igual a Fran disse, perfeito isso daí dela. É uma expressão artística, por mais que seja comercializada, ainda é algo muito da tua alma, tipo assim, do teu, sabe, do teu eu como pessoa, de como um autor, enfim. Porque, querendo ou não, tu vai pegar pintores aí, os caras botaram a alma no quadro, mas ainda a ideia deles era vender o quadro, entende? Não era só pintar e vou deixar no canto ali pegando poeira, não. Eles tinham uma pretensão monetária, mas era algo muito profundo deles, entende? Eu acho que a escrita principalmente, nossa, tu colocar em palavras, criar um mundo, uma história, personagens, é algo muito pessoal, algo muito teu. Então eu acho que assim, vale muito mais a pena tu primeiro começar pensando em se conhecer, escrevendo aquilo que tu gosta, para depois, não, eu quero mesmo, eu já cheguei, eu me conheço, eu já me entendi, eu quero ir pro profissional, então eu vou começar a aprimorar aquela minha escrita que era amadora e vou transformar em profissional, igual vocês falaram, perfeito. Excelência, antes de a gente partir para outro assunto, voltando aqui, né, pra competição de escrita, quem quiser aí, quem estiver ouvindo, quem quiser participar, eu recomendo, porque como eu disse, eu não gosto de dar críticas vagas, e a competição, eu fui um dos fundadores dela originalmente, a gente moldou ela, até assim, a gente faz a publicação das notas na Saikai, a gente anuncia no servidor público, mas a gente manda um arquivo para quem participou, explicando exatamente o que achou do conto, falando, é o que a gente chama de ressalvas, né? Tem vezes que eu faço 2 páginas só comentando sobre, né? Eu sou o que mais comenta de todos. E o outro ponto que eu gosto muito da competição que a gente fundou são os temas que a gente sugere, porque eles não são de fato temas, são assuntos, né? Teve a 4ª competição de escrita e o tema foi locais assombrados. Olha assim de uma maneira mais superficial, você pode fazer, sei lá, uma casa mal assombrada, algo que envolva esse tipo de terror, assim, sabe? Só que teve um autor, que inclusive ele foi o vencedor e tem um dos melhores contos que a gente já recebeu na competição até então, interpretou o local assombrado. Ele fez uma história de um personagem, a história se passa inteira na mente psicológico de um personagem, porque no psicológico desse personagem, o local assombrado dele era a sua própria mente. Eu amei essa interpretação, uma das melhores que a gente já teve na competição, e o objetivo é esse mesmo, a gente dá um tema que quem participar interprete com várias nuances diferentes para se trabalhar. A ideia também é a gente fazer uma complementação na própria Saikai e pegar esses melhores contos e publicar cá, mas em um ambiente específico para os contos, sabe? Pra galera que quer ler algo mais simples, mais rápido, mais, sabe? É realmente bom, cara, porque a gente já tá vai entrar agora na 8ª competição. Já me mandaram 2 contos assim, que um foi o ganhador, muito bom, conto interpretativo maravilhoso. Inclusive eu amei a interpretação que eu tive dele, é realmente muito bom. E um outro que assim, eu vou meio que xingar aqui o autor, porque ele é o Kilo-A, né? É o melhor conto que ele já mandaram na competição. Mas assim, pensem a raiva que eu fiquei quando eu li aquele conto maravilhoso, perfeito, o melhor que eu já recebi na competição. Eu não pude dar um 10 para ele, porque estava muitos erros gramaticais. Eu fui obrigado a dar um 4. Vocês não têm ideia o quanto que eu fiquei irado com o Kilo-A por aquilo. É um conto realmente maravilhoso, o tema foi distopia, teve uma interpretação maravilhosa do conto, é muito bom, eu quero que ele entre na Saikai. Não, eu vou falar aqui, eu tenho que xingar ele mais um pouco aqui, sabe? Porque o problema dele não é só gramática, o problema dele, tem conto que ele me manda, acho que foi o da 2ª competição que ele me mandou, ele literalmente parou o conto no meio, do nada, assim, que pra quê? E no fim escreveu uma mensagem assim, eu fiquei com preguiça, esse é o final. Nossa. Aí não, Aí complica.
Na quinta competição ele fez outra e escreveu assim: esse é o final de novo, Hayato não me mate. Mas ele escreve muito bem. Ele escreve muito bem. A obra dele. Realmente, sinal, Guerra das Relíquias é realmente bom. Merece todo o amor e principalmente todo o ódio que ele tem. Falando nisso, eu tô vendo com as meninas. A gente vai iniciar agora o projeto de uma campanha publicitária. Mas eu já vou falar com ela pra gente começar a campanha publicitária de divulgações das obras que já estão publicadas no site. A gente pretende fazer uma questão de e-mail marketing, também algumas publicações semanais. E alinhado a isso, vou ver com ele, com o Kilua, que a gente teve a live, né? Já com o Xandits, mas agora vou ver se eu faço a próxima com o Kilua lá no Instagram. Também divulgar em outras plataformas, vou ver outras plataformas, né? Porque além do Facebook, eu quero ver também o YouTube, mas o YouTube é mais complicado pra gente colocar os podcasts lá, né? Da Engine, não é, Tício? É complicado. É complicado de resumir, mas difícil de pegar muita visualização, dependendo do caso. Isso, aí a gente vai ver outras formas. Mas enfim, outra coisa também que a gente vai trazer agora pra Saikai, né? As novidades, enfim, já falei bastante coisa aqui sobre elas. Eu não vou falar mais, porque senão você me mata ficar falando tudo aqui. A pergunta é, dá pra mandar foto sem camisa? Mas eu vou contar uma história aqui pra vocês. A gente foi fazer a primeira live lá do Sekai, né, no Instagram, que foi, acho que há 15 dias atrás. Bate-papo também com os autores. Foi eu, o Tisso e o Matheus e o Kes. Só que o Kes não conseguiu participar porque deu algum bug lá, enfim, ele não conseguiu entrar. Aí ele participou desta última agora lá, com o Xandits também. Só que nessa primeira live, ele mandou a foto dele, né? A gente manda as fotos lá, pá. Ele mandou a foto sem camisa, cara. Penso o meu público pra quando escrever os hot. Eu não falo nada como eu sou um cara muito tranquilo, assim, eu deixo as pessoas fazerem o que elas bem quiserem. Ninguém não quer nada, não me importei. Eu peguei e mandei lá pras meninas, né, pra que faz as campanhas publicitárias, né, do marketing digital. Daí elas pegaram e mandaram a reta pra mim, vem cá, uma foto melhor não. Como não deixaram ele participar, mas deixaram uma camisa de regal o tempo todo na live. Explica isso. Tissa, mas aquilo ali é sua marca registrada, Tissa. Exato. E aí vem o outro, né? O Tisso também. O Tisso, ele faz vídeos pro YouTube. Aí ele me mandou lá a foto dele com a peruca, né? Uma máscara. O cabelo dele. Se fosse uma máscara de látex, eu ia falar que ele gosta de BDSM, tá? Porque, tipo, a máscara lá e um óculos escuros e um moletom de um bocado de Lilicon lá, pelo que eu vi, né? Era regal, não é Lolicon, não necessariamente. Era Yuri. Provavelmente. Mas enfim, galera, estamos aqui caminhando, tá? Para as considerações finais. Vocês têm alguma coisa para poder falar? Leiam Ascensão. Não desistam de escrever, escrevam, vamos melhorar aí a comunidade brasileira, cada vez mais leitores, e daqui a pouco vamos estar dominando o mundo aí. O best-seller vai ser tudo do Brasil. Tamo junto. Eu, no meu caso, eu vou agradecer de novo o convite inicial e ter essa abertura de estar aqui entre vocês, está sendo muito especial para mim. Esse podcast também foi um grande aprendizado, na verdade, e espero que vocês também acompanhem aí as historinhas lá do Ramar, coitado. Tá ferrado o Ramar. Fale o nome da sua obra, Alexandre. Minha obra é Os Herdeiros do Medo. Tem um capítulo e meio, na verdade, né? Introdução e o capítulo, mas pra semana eu devo botar o segundo, já tô trabalhando no terceiro aqui também. O pessoal conversa, de vez em quando eu vi o pessoal comentando lá, mandou uma foto, essa novel aqui é bem boa, essa não sei o que entrou na Saikai nova. Então, olha, o pessoal tá animado aí com a tua história aí, escreva, cara. Opa, já vou desligar aqui e já vou continuar escrevendo. É o Maurício, que cobra até no meu Discord pra ele voltar a escrever, que ele não escreve, e agora é tu, cara. Aí me surpreendi, eu tava rolando as conversas, eu olhei, pessoal, uma novela nova na Saikai, eu descobri, na verdade, essa tua novel pelo meu Discord. Inclusive, a arte da capa lá foi eu que fiz também. Aquela arte ali é minha. Massa pra caramba. Eu acho que tu tem aí um tesouro nas mãos, cara. Tu escreve bem tudo que o pessoal falou ali. Eu falei, quando eu peguei, ele mandou a obra pra mim, né? A Francélia falou, eu falei aqui com um amigo meu, ele deve falar com você aí, que ele quer publicar na Saikai, tá? Aí ele conversou comigo, vou só ajeitar as coisinhas. Ele ajeitou, pá. Ele mandou. Quando ele mandou, acho que foram 10 páginas, um pouco mais, só que eu tava apertado no dia que eu tinha algum evento pra poder ir. Enfim, eu não lembro exatamente o que aconteceu, mas eu não consegui ler tudo. Eu li metade, eu li 6 páginas, porque faltando 4. Mano, mas eu li, eu juro pra você, Alexandre, eu comecei a ler da segunda página, né? Eu falei, vou pular a primeira aqui, vou adiantar, só vou dar uma olhada como é, pá, isso, aquilo, e vamos ver o que vai dar. Mas a história foi tão boa que peraí, eu vou voltar a primeira. Eu voltei pra primeira, aí li tudo, saí lendo, nossa, sabe, foi uma leitura muito boa mesmo. Tipo,
Pô, que maneiro. O feedback que eu tô recebendo é mais ou menos esse mesmo, assim, que o pessoal pega pra ler, tipo, Sabe qual foi o diferencial que eu vi na sua obra? Na verdade, que você tem consciência do seu universo. Você tem noção do espaço e onde cada coisa tá e o que tá acontecendo. Então você consegue descrever as coisas, principalmente ambientes que ainda não foram citados, mas que a gente consegue entender, sabe? A gente consegue perceber. Alguns autores que por exemplo, estão criando o universo agora, cria ali, por exemplo, uma cidade aqui, mas ele não tem noção, por exemplo, de outras cidades ou outros ambientes do universo que ele está criando, porque ele ainda não criou, ele está criando ali junto o autor, digamos assim, né, quem publica para lançar, né, escreve e publica. Então ele não tem noção de muita coisa, já você não. Você tem noção de praticamente todo o ambiente, todo o universo ali. Então isso passa uma segurança pro próprio leitor, sabe? E isso é bacana, cara. Eu gostei muito da forma que você escreve, na verdade. maneiro, cara. Obrigado. É, Ioan é um mundo que existe desde esse tempo aí, cara. Desde 1990 e pouco. Eu criei ele em 1994, eu acho que foi isso, cara. Mesmo antes, cara. Vou te falar que agora até eu tô animado pra ler, tá? Vocês estão me hypando aqui, eu vou terminar o podcast falando. Eu sou difícil pra poder falar que uma obra é boa, tá? Porque, ou assim, tão boa como eu tô falando. Por exemplo, me hyparam com aquele Kimetsu no Yaiba. E, né, meu Deus do céu, que negócio ruim. Um toque aí pro Alexandre. Tu escreve bem mais tempo do que eu e mais velho do que eu também. Mas assim, ó, sou teu veterano na Saikai, mas quero dizer que tu chegou com os dois pés, tá na porta. Valeu, gente. Obrigadão mesmo. Vai que olha. Outra que eu quero cobrar aqui é a Franceira, porque é Fallen Angels, que até hoje a gente espera a continuação, e dois é o Conto de Sakura, que tá todo mundo elogiando o Conto de Sakura, mano. Não, você vê lá, pode ver lá os reviews, a galera fala um comentário que o cara chamou bastante atenção, minha atenção, né? Ele fez um comentário lá de review, se eu não me engano, que a sua obra, né, essa obra em específico, Conto de Sakura, as outras obras em geral geralmente foca nos personagens. Já a sua obra foca no universo, e os personagens são algo passageiro, sabe? Então, ele curtiu muito essa forma de visualização, nessa, no caso, esse tipo de leitura de universo, né? E, cara, eu achei sensacional isso, porque é um diferencial, né? Eu achei muito interessante, na verdade, o comentário. Eu não lembro o comentário dele todo no momento, mas eu achei muito, muito, muito boa a review dele lá. E deu até vontade, na verdade, de terminar de ler. O meu problema é tempo. Eu li esse comentário, eu achei bacana que, tipo assim, foi em cima mesmo. Essa aí era a ideia mesmo da história, né? E até acrescentando aqui, você tinha falado esse negócio de estar escrevendo duas obras ao mesmo tempo. Zakara surgiu de pesquisa que eu tava fazendo para Habitantes do Cosmos. Eu tava estudando, né, para fazer o quarto livro, aí deu para escrever o quarto livro e ainda teve muita informação que acabou virando Conto de Zakara. Esse é um dos exemplos, galera, que eu falo que escrever é pesquisa. Muita pesquisa. E, tipo, é muita pesquisa mesmo. Eu agora tô na fase, como eu falei, de pesquisa pra minha segunda obra, que vai ser uma fantasia medieval, como eu falei. Eu tô até aqui já meio receoso com um cara como o Shanditsu aí na Saikai, né? Se vocês ficarem comparando a minha obra com a dele, né? Mas a pesquisa que eu tô fazendo é porque eu tô criando os continentes, são muitas raças. E cada raça tem a sua peculiaridade, sua cultura, a sua forma de comer. Por exemplo, os elfos, provavelmente os elfos verdes, eu vou fazer vários tipos de elfos, e alguns serão tipo de elfos, não existirão nesta minha obra, tá? Vocês não verão em outros, porque eu vou criar eles. Mas os elfos verdes, eles não vão comer. Vão ser os elfos padrões que vocês conhecem, mas eles vão ter deuses que eu vou criar, uma cultura, uma religião que eu vou criar também. Alguns vão ser ateus, outros não, etc e tal. Mas o fato é que eles vão ser veganos, né? Eles não comem carne animal, né? Enfim. Eles fazem fotossíntese. eu pensei isso. Eu fiquei esperando ele falar isso. Comem só frutas, né? Verduras, plantas e tal. E aí também vão ter os cães, vão ter os néfilos, vão ter os demônios. Enfim, é muita raça. E eu preciso fazer muita pesquisa, porque eu não tenho muita ideia, né? Por exemplo, as dríades. Como é que seriam as dríades? Eu vejo muito em filme e tal, mas eu não tenho profundidade para poder criar uma raça de dríade, sabe? Não dá pra você simplesmente chegar lá e dizer que ela é uma dríade, sabe? Enfim, né? Com a ideia de autor que eu já tenho nesses 5 anos, a gente cria, né? Essa visão. Então é muita pesquisa mesmo. Isso daí é uma coisa bem interessante, mas você tá falando, porque eu vejo isso como uma falha da minha parte em Ascensão no começo, pelo menos. Eu demorei muito pra me ligar que eu precisava
precisava pesquisar pra enriquecer o conteúdo, entendeu? Então, tem vários momentos. O pessoal às vezes reclamava, é normal, sempre tem o pessoal que reclama, mas tem muita gente que gosta também, que depois de um tempo eu comecei a pesquisar bastante, eu comecei a botar, tipo, um monte de coisa. Eu pesquisei, cara, eu fui estudar economia, eu estudei como é que era feita uma cirurgia pra colocar na história, o personagem principal ia fazer uma cirurgia, enfim, fazer um negócio lá. Eu pesquisei como é que funcionava a parte de medicina, o funcionamento de cada parte do corpo. Então, até hoje eu me lembro do conteúdo porque eu estudei pra escrever, entendeu? Pegando isso aí como exemplo que você falou, depois que eu comecei, que eu de fato ir, né, na montanha russa que é escrita, depois de. Foi o quê? Foi não, foi atualmente. Eu tô há um ano sem escrever, mas tô estudando bastante, baseado no empirismo, né? Roteiros, narrativa, etc. Estudando, eu parei de escrever, mas nunca parei de continuar aumentando o meu conhecimento sobre, porque realmente é algo que eu gosto, é algo que eu vou voltar a fazer, espero voltar esse ano ainda. Mas nunca antes a frase "o autor é o Deus do mundo" tinha feito tanto sentido de uma maneira diferente. Você não é só o Deus porque você pode criar, você sabe o passado, o presente e o futuro. Mas sim porque você tem que criar um mundo mesmo. Você tem que entender sobre psicologia pra fazer personalidades decentes. Você tem que entender sobre biologia pra desenvolver certas coisas. Então, assim, isso é algo que eu agradeço a escrita, que ela agregou à minha vida, eu como pessoa mesmo, é busca por conhecimento. Eu agora tô ansiando bastante por conhecimento, inclusive 3 coisas que eu quero conseguir me graduar em uma faculdade antes de terminar a minha vida é cinematografia, roteiro em geral, fazer uma faculdade, eu nem sei se tem, mas eu quero estudar bastante isso. E... Seria coisa de cinema também. Então envolve cinematografia? Perfeito, então. Então, no caso, boto 3, que seria cinematografia, música e psicologia. São 3 coisas que eu quero muito estudar antes de morrer. Antes de ficar muito velho e não aprender mais nada. Chegasse na minha idade, assim, chegando na minha idade, você quer ter... Não, você tá novo ainda, O Alexandre se fazendo aí. O pior é que ele tem idade. O meu pai é só 2 anos mais velho que ele, cara. A questão aí da parte de Deus da história, eu tenho uma frase muito boa que eu usava pros haters. Eu sempre falava assim, ó. Em ascensão, eu sou Deus e Deus quis assim. E pronto. É a minha frase. É por isso que você criou o capítulo 530, né? Que é Eu Sou o Autor. Sim, esse capítulo aí, muita gente. Nossa, eu até, se fosse hoje, tá? Eu não faria, tá? Mas na época eu fiz na raiva. Mas assim, provavelmente quando eu for se transformar em livro, não vai ter aquela parte, obviamente, né? Vai ser bem diferente. Mas assim, eu escrevi aquele capítulo na raiva, sabe? Tava um hate muito grande, porque tinha acabado de passar, tipo, uns 15, 20 capítulos sem aparecer o personagem principal e tava focando só nas meninas, né? Nas gurias ali, nas esposas dele. Porque eu sempre gostei de fazer, né? Eu vou focar nelas, entendeu? Eu queria fazer, não, que princesa em resgate? Princesa é o caralho, o negócio aqui é porrada. Tá certo. Sim, nossa, daí eles me odiavam, né? Daí eu peguei e fiz, quer saber? Vou jogar na cara de você porque eu posso. Peguei e fiz que eu aparecia pro personagem e falava pra ele tratar bem a esposa, porque senão eu ia dar uns cascudos nele. Eu fiz pra afrontar, cara. Aquele dia. Foi muito engraçado. Eu ri muito escrevendo, tá? É engraçado, pra mim a melhor frase daquele capítulo é quando você vira pro protagonista e você fala assim, mano, tem que perder um pouco, você não pode só ganhar, porque os leitores estão reclamando, cara. Aquele capítulo ali, se alguém estiver ouvindo aí, a gente pode deletar essa parte que foi zoeira da minha parte. No livro não vai ter, tá? Não, o Caleb, quando você for transformar áudio em um material físico, não exclui esse capítulo, só que faça dele um spin-off. Um spin-off, seria divertido, seria bem divertido. Eu não consegui levar a sério, cara. Teve muita gente que eu vi falando mal disso, só que eu li e eu não consegui levar a sério. Muito bom, cara, bem divertido, cara. Nossa, nos comentários, quando nessa época ainda tava bem hypado, sabe? Acho que chegou a ter uns 300 comentários esse capítulo aí. E daí o pessoal, nossa, que autor arrogante, e não sei o que, olha só o que ele fez, tem que rir, não sei o que, e mas me rachei dando risada. Eu fiz pra afrontar, esse capítulo aí foi eu fiquei indignado e eu fiz pra afrontar. Rapaz, eu lembro disso aí, na verdade, a galera realmente comenta. Só vi os haters lá, na verdade, né? Os comentários odiosos. Foi muito legal, cara. Eu me diverti, mas naquela... Eu vou confessar que, na verdade, o meu índice de leitura decaiu muito tempo por conta de leitura de outras obras, né? Livros e novelas, eu não consigo mais ler como antigamente. Eu tenho muitas tarefas no dia. Mas, enfim, galera, a gente já passamos até, na verdade, tempo e estouramos completamente aqui, tá? Eu vou encaminhar para os agradecimentos. Então, antes disso, eu gostaria de saber se alguém tem mais algo para falar rapidamente, algum consideração final, algo para... Eu tenho uma frase para terminar esse podcast.
Deixa eu falar antes, não. Deixa eu fazer só a chamada pro pessoal. Dê uma passadinha lá em Rede Eterna, pra quem gosta aí de um Tokyo Cross, de um Fate, de um Shaman King misturado com a Kamiga Kill. Não se apegue a personagem, já deixo avisado quem tá lendo. Não se apegue a personagem, porque eles vão e voltam como Game of Thrones. E passa, me diga no comentário algum acontecimento paranormal que aconteceu com vocês. Eu acho que todo esse podcast pode ser resumido naquela imagem do Rock Balboa. Estude enquanto eles dormem, estude enquanto eles se divertem. E no final, fracasso do mesmo jeito. Olha que sacanagem, mano. Eu tava esperando uma inspiração aqui, pensei, putz, é hoje que eu vou escrever 50 mil palavras. Me quebrou no meio. Ele veio outra que se encaixa também, que assim, o fracasso não vem se você não tentar. Agradecer aqui a todos vocês que participaram, tá? Na verdade, o que ela até falou agora de Rede Eterna já é uma, tá na minha lista gigantesca de obras pra ler, eu vou ler. Então, agradecer a você, que participou aqui, tá? Do podcast com a gente. Tá participando das lives lá também. Até participa como autor aqui da Saikai. A gente fica muito grato ter você aqui, tá? Com a gente, né? Aumentando um pouco essa família. O Caleb, que tá com a gente desde o início, né? Na verdade, eu não tenho nem o que falar. Franciela também, na verdade, a gente tem agradecer muito. A Franciela ajuda a gente aqui de uma maneira muito especial, tá? Ela começou a publicar com a gente aqui com o Habitante dos Cosmos e, cara, tá agora se tornando uma franquia de livros licenciados não, licenciados também, né? Mas que vão ser publicados realmente físico, né? Pela Grafite, pela editora Grafite, que, por sinal, é uma editora muito boa, com uma qualidade de impressão sensacional. Eu gosto muito dos materiais da Grafite, tá? Tô para comprar agora a Nathan Neva, então fica aqui minhas felicitações, Fran, para você, tá? Nessa empreitada, nessa jornada. Quando o autor ele se realiza, né? A gente fica muito feliz por ele, né? Então é sensacional esse sentimento. O Tisso, né, que também aqui tá ajudando a gente com as edições do podcast, gente. Show de bola, tipo, a gente não tem como agradecer, né? E o Tisso, ele começou a ajudar a gente aqui, né, a fazer, ele que tá dando, na verdade, a oportunidade do podcast estar acontecendo, né, então a gente tem muito a agradecer a ele. Também por ele estar publicando a obra dele aqui, que é muito boa, tá, Evalon e os Seis Lendários, já tem também o conto, tem a segunda obra que ele vai estar lançando aqui na Saikai também. No futuro nós da Saikai temos planos também para a obra dele, então fica aqui nossos mais sérios agradecimentos também, Tisso, por todo o apoio que você vem dando, tá? O Xanditz, que acabou de chegar na Saikai, então, outro cara aí que, na verdade, surpreendeu de qualidade de obra. Pelo que eu vi também, é um cara sensacional no quesito personalidade, integridade, hombridade. Então, fica aqui, na verdade, os nossos agradecimentos por ele querer fazer parte, porque pra gente é uma honra, né? Ter uma pessoa desse calibre. Vocês perceberam que ele já tem bastante tempo, né? Não neste nicho, mas no meio artístico. Tanto que ele desenha, faz HQ, escreve, de vida também. Então, uma pessoa que tem autoridade, tem porte, tem autoridade para falar sobre os temas, entende? Então, é uma honra, né? Tá com uma pessoa desse calibre aqui na Saikai. Por fim, o Alu, que não menos importante, né? Na verdade, o Alu ajuda a gente pra caramba, tá ajudando a gente lá, a administração do fórum, e também a fazer as análises das novas obras, bem como a movimentação do próprio fórum e tudo mais. Então, tem já uma pegada, né, já de autor. Eu espero e confio que em breve ele vai fazer o lançamento da nova obra dele, né? Espero que a Saikai seja o local onde ele escolha fazer esse lançamento. Ah, não, com certeza, com certeza. Inclusive, aproveitando que o Caleb tinha dito aqui da questão de que, né, da Saikai, o carinho que ele tem pela Saikai, inclusive é um ponto interessante esse. Embora eu tenha começado a fazer parte da Saikai agora, né, a Saikai faz parte de mim há mais ou menos já 2 anos. Ela é a base para o ser que eu sou agora e eu não vou esquecer dessa base para o ser que eu serei, né? Realmente acrescentou muito a minha vida. E quando eu tava roteirizando, o único spin-off da minha obra principal, é a que eu estou já roteirizando há 2 anos, já reescrevi ela 3 vezes a partir do início. Inclusive, se o Matheus estivesse aqui, ele ia me zoar muito por causa disso, mas... Ele vai te zoar muito depois, relaxa. O spin-off sobre ela, eu ia nomear ele, seria o título dele, Continuação. Não porque é a continuação de algo, mas é porque tem a ver com o que seria abordado nele sim.
Que aí, não sei por que motivo, eu lembrei da Saikai automaticamente quando eu estava nomeando ele. Eu lembrei que a palavra Saikai significa recomeço, que também encaixa completamente na proposta do spin-off. Então, esse spin-off será nomeado, eu não mudarei esse nome, Saikai. Isso me lembrou um projeto futuro que eu tenho chamado Vulcan. Eu pensei que você fala que chama Saikai também, né? Mas eu tenho um capítulo final do primeiro volume de GNM que se chama Saikai também, por conta do recomeço. É uma palavra que eu empreguei na obra, significado exatamente para significar isso, recomeço. Mas, enfim, galera, fica aqui os agradecimentos. Agradecemos muito por vocês participarem, terem doado praticamente 2 horas do tempo do seu dia e da sua vida para poder participar deste podcast conosco, tá? Aos leitores, ou melhor, aos ouvintes, um lembrete, não se esqueçam de seguir a Saikai lá, tá? Saikai Cast, lá no Spotify, tá? Para vocês ficarem ligados em todas as novidades, todos os lançamentos que nós vamos estar apresentando para vocês, tá? Cada gravação, cada episódio, cada capítulo aqui é feito especialmente para vocês, tá? Então, para trazer e agregar conhecimento para vocês e afins. Beleza? Então, qualquer coisa, qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer crítica construtiva, qualquer coisa que você... Até mesmo se vocês quiserem escrever para poder desabafar, podem mandar mensagem pra gente lá no Instagram, tá? Até mesmo no Facebook, ou podem ir simplesmente direto pela caixa de contato do nosso site. Beleza? Então, agradecemos a todos vocês que nos ouviram. É isso aqui, Maurício falando. Valeu, falou, câmbio e desligo.